Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Zcast, episódio 3, hoje com uma gestora que a gente já fala há algum tempo na carteira Z, Bigual Capital ou Bigual Capital, né? Tem pessoas de mais de 18 países assistindo aí ao nosso Zcast. Já está um podcast querido aí do mercado brasileiro de finanças para você escutar em qualquer lugar, seja de parapente, de kitesurf, qualquer lugar você escuta, na academia, eu escuto muito na academia também. Daniel escuta nas corridinhas dele aí, que ele faz pela orla do Rio de Janeiro, fazendo sucesso, né, Dani? Isso. Como é que está a sua expectativa para o podcast hoje? Fala comigo. Estou muito animado, muito feliz de estar recebendo aqui o pessoal da Bigual Capital. Uma dúvida minha como é que você conseguiu chegar nesse mais de 18 países, por que não mais de 22 ou mais de 25, que eu acho que já foi muito mais lugar. Eu, pelo menos, já recebi coisa de muitos lugares, de todos os continentes. E hoje eu acredito que a gente vai conseguir falar aqui e trazer algumas questões que eu acho que é muito importante para o investidor de bolsa de valores, investidor pessoa física, e aquele investidor também que às vezes ainda não investe num fundo de investimento, né? Porque tem muita gente ainda que é assim, que ela acredita que ela consegue fazer todo o trabalho sozinha ao invés de delegar isso. Então eu até, não sei se você ainda quer continuar nessa parte inicial, se você ainda quer introduzir, falar mais alguma coisa, mas eu acho que essa podia ser até a primeira pergunta, né? Por que uma pessoa, por exemplo, deveria investir em fundos de investimento? Até para a gente quebrar um pouquinho o gelo, trazer uma questão mais conceitual e tudo, antes da gente partir para cases, para recomendações, processos. Não sei se eu acabei te cortando, se eu te cortei, você ainda quiser continuar. Para variar. Eu nem falei o nome dos nossos convidados aqui, ele já estava perguntando. Então, por isso que eu estou falando isso. Eu acabei falando, e acabou que surgiu aqui na minha cabeça esse tipo de pergunta. Termina a introdução e depois eu acho que a gente poderia começar. O Daniel falou tanto que acho que a gente já pode encerrar o podcast. Obrigado, gente. Valeu, até a próxima. Gente, a gente está aqui com nada mais, nada menos do que João Paulo e Marcos Pavarini, da Bigual Capital. Como eu falei, a gente já fez alguns trabalhos na carteira Z, já conversamos com eles, já fizemos lives junto com o pessoal também da Alten. E aqui, a primeira pergunta que o Daniel fez muito bem é por que a pessoa poderia ou deveria considerar a possibilidade de investir em fundo de investimento. Só para você ter uma noção, a gente vai falar um pouco de resultado do fundo aqui, né? Mas no início, a gente costuma falar lá no final, primeiro ver processo, como é que a gestora se porta, como é que escolhe empresas, mas talvez nesse início aqui eu poderia falar com vocês sobre o resultado do fundo. Ele existe desde 2010, 12 anos, né? Pagava dividendos até 2016, quando ele vai explicar para a gente melhor, né? Um decreto da nossa Dilma que acabou taxando, e de 2016 até agora, né, em relação a esse pagamento de dividendos, que não paga mais como todos os outros, o resultado dele, né, vamos pegar a data 17 de outubro de 2016 até agora, o Ibovespa rendeu 78,96% e o fundo 221,92% líquido de taxas. Muitas vezes as pessoas ainda têm essa dúvida se tem que tirar a taxa ainda. Então é importante falar também de resultado para a gente contextualizar. Então, vou repassar a pergunta do Daniel para vocês. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Marcos Pavarini, o microfone quase caiu aí. É muita emoção de estar com a gente aqui, né? E o nosso João Paulo. Antes dessa pergunta inicial, posso começar aqui? Lógico, manda bala. Antes de mais nada, agradecer aqui ao Zatar, né, e ao Daniel Nig pela essa oportunidade maravilhosa de estar aqui. A gente entende aqui que é uma grande honra estarmos aqui nesse palco, né, que a gente entende que passarão aqui ainda grandes gestores, né, e a gente tem o privilégio, né, de estar aqui presente, né, para apresentar a Bigual, né, e que eu chamaria de um grande lançamento aqui, né, aproveitar aqui a audiência de vocês. E aproveitando aqui a pergunta de vocês, né, em relação ao porquê, né, de investir no fundo de investimentos, acho que a grande resposta está na própria questão que você colocou da rentabilidade, né? Através de uma gestão, de um olhar, né, da cabeça de um gestor, né, você tem ali alguns parâmetros, algumas diretrizes, né, para iniciar um investimento. Como assim, né? Diante de um universo de praticamente hoje 500 empresas, como é que você vai estabelecer um critério, um filtro para a escolha de uma carteira? O que você vai utilizar ali, né? Então, existem ali várias formas, né? Vários aqui gestores vão explicar essas formas, e a gente vai tentar explicar a nossa, né? A gente começou, né, como você bem disse, em 2010, né, na realidade, um pouco antes, né? Na realidade, o fundo existe em 2010, mas a gente veio antes, né, com um clube de investimentos exatamente para testar essa nossa capacidade, né? A gente começou
na realidade, em 2006, eu e o Flávio Clemente, nós não somos originários do mercado financeiro, né? Isso, na época, nos parecia assim, nos causava uma certa, assim, vamos dizer assim, um certo constrangimento, né? Nós somos do mercado, nós não viemos de banco, nós viemos da economia real, né? E a gente estava até conversando antes, né, Daniel, de que é importante, né, ter esse olhar, né, de como é que funcionam as coisas. Às vezes, um analista de economia, ele olha a coisa meio que de um aquário, que eu chamaria, né? Coisa meio distorcida e distante da realidade. E a gente pode ver que isso pode esse olhar está se aguçando exatamente pelas discrepâncias, inclusive, das análises das projeções, né? A gente está vendo, né, que às vezes você está longe, dentro, olhando de um aquário, e talvez não esteja diante da realidade. E aí também dá uma deixa de como é que a gente analisa as empresas, né? E, de forma geral, a economia. A gente parte o olhar de setores que a gente, de alguma forma, tem, né, vamos dizer assim, mais afinidade. Isso é pessoal, né? A questão do valor, que a gente pode discutir aqui também, que é a questão do preço, do valor, também é uma coisa pessoal. E, em cima daquilo ali, a gente identificar, né, vamos dizer assim, caminhos e trilhas de investimento, né? E a partir dali você começa a ter um panorama, né, em cima de uma empresa, e aquilo ali vai gerando novas ideias, a partir do momento que você vai ter um panorama geral. E, em cima disso, você começa a construir uma carteira, né, e tendo ali também um olhar mais macro. Eu falo, a gente não tem pretensão nenhuma, né, Marcos, de ter aqui opiniões sobre macroeconomia. A gente entende que tem economistas com renomes e que tem capacidade de olhar o todo muito mais do que a gente. Mas através... Deixa eles perderem a reputação, vocês não, né? Isso. Certo. A gente se aproveita, né, da expertise da empresa que está ali na realidade, né, vendendo, né, ou perdendo venda, ou diante de uma situação ali real, né, para ter, de alguma forma, uma projeção do que pode estar acontecendo, né, em termos da economia macro. A gente tem sinais de que, né, a economia está crescendo muito mais do que as projeções, exatamente por conversar com as empresas, né? A gente não tem a pretensão nenhuma aqui de tentar, né, fazer projeções macro, mas a gente se pauta e se baseia em cima dessas análises micro. Então, né, respondendo a pergunta aqui da Ana Volta que eu disse, ou seja, a gestão está toda voltada, né, e fundada em buscar, né, percepções de valor e tentar canalizar dentro das principais linhas de crescimento, né, vamos dizer assim, aquelas empresas ou veículos, né, que vão se beneficiar mais dessas linhas, né, de crescimento. Então, é isso. Eu acho que essa seria a vantagem e eu acho que o resultado mostra um pouco isso. E eu queria também pautar, né, que quando você coloca, né, a diferença, né, nesses últimos anos, principalmente na mudança, né, de dividendo para ações livres, né, um valor que é muito mais alto que o Bovespa. Mas o que a gente sempre brinca, né, e que acha importante é que a gente tem que olhar, vamos dizer assim, né, a rentabilidade anualizada, né, que eu chamaria de velocidade média, né, numa ultramaratona de uma vida para a construção de um patrimônio. Então, na realidade, a gente tem que olhar aquilo ali. Às vezes você pode dar sei lá, bateu o Ibovespa num ano e no outro ano não seguir. Então, é nisso que a gente está mais preocupado em olhar. Como é que está a nossa velocidade média, né, de construção de valor ao longo do tempo? Porque é que eu falo, isso aqui a gente brinca, não é uma corrida de 100 metros. Não é, esse ano eu tenho que bater o Ibovespa. Não é uma corrida de 100 metros, é uma ultramaratona de uma vida em que a gente entende que a gente precisa construir aí esse patrimônio, né, e a gestão, né, no caso, seria a forma, né, para a gente identificar esse valor e, de alguma forma, agregar e colocar dentro da carteira do fundo. Espero que eu tenha sido... Excelente. A gente vê a diferença, né, como que é um processo de embasamento para a escolha de papéis, de ações, de investidores que, às vezes, tomam decisões pautadas em dicas de youtubers, enfim, é um processo que, às vezes, quando a bolsa cai muito, de repente, abaixo de 100 mil pontos agora, por exemplo, muitas pessoas se gabando de comprar papéis muito baratos, só que comprar é relativamente fácil quando a empresa está barata. Mas você vender, rebalancear o portfólio ao longo do tempo e fazer um bom trabalho numa jornada de muitos anos é a grande dificuldade que o investidor comum que tem seu emprego muito dificilmente vai conseguir fazer, sendo sinceros aqui, o que não impede ele investir direto naquilo que ele conheça melhor, obviamente. Claro. Antes de continuar, eu queria pedir para as pessoas se inscreverem nas plataformas de áudio, que a gente está já no Spotify, em outras também. Nosso querido Vitor vai subir esse nosso episódio aqui. No YouTube também, o pessoal está assistindo, está se aproveitando do nosso conteúdo, mas não está se inscrevendo, isso está machucando o nosso coração. Então, gente, por favor, se inscreva nesse canal, curte, compartilhe nos grupos de WhatsApp que vocês têm aí, para que as pessoas possam ter informações consolidadas de mercado e não somente coisas mais superficiais, tá bom? Então, falando sobre isso, ele falou um pouco de processo, a gente falou da dificuldade um pouco de se escolher ações propriamente. Eu vou passar para o meu amigo Daniel
para ele fazer Segunda as pergunta. ponderações, para fazer a segunda pergunta dele, sempre brilhante, que Pega leve, pega leve, pega essa leve. camisa do Flamengo aqui, da reserva, que eu tô até ficando... Da do Camelô? É. Acabou de falar que era do Camelô. Da reserva do Camelô de Copacabana. Boa. Estoque reserva, né? É isso. Bom, primeiro agradecer que vocês fizeram essa ponderação, que foi muito importante para a gente ver como é que funciona um fundo, né, por trás. E a gente vê que tem todo um processo de seleção dessas empresas e que é difícil de um investidor comum, pessoa física, às vezes até para um analista só, conseguir fazer também esse tipo de processo. O que eu vejo às vezes é que o investidor pessoa física ele acaba entrando em algum site desse e olha indicadores. Né? Então, ele vê lá aqueles indicadores que estão mais baratos, o cara que já aprendeu um pouco mais, já entendeu um pouco mais, então ele tenta comprar aquelas empresas. E aí, eu queria aproveitar, e já que o Zatar falou para eu fazer a segunda pergunta seguida, eu queria saber sobre essa questão de indicadores. Até onde, no processo de análise de vocês, esses indicadores eles são importantes? Como a gente vê por aí preço sobre lucro, aí vê sobre EBITDA, preço sobre valor patrimonial, talvez dividend yield, se dividendo é importante para vocês ou não, e até que ponto eles talvez possam atrapalhar ou até que ponto vocês precisam de algo mais. Então, eu queria que vocês falassem até que ponto o indicador é importante. Essa pergunta foi legal, Daniel, só interrompendo aqui, porque foi feita no Twitter também, né? Mandando um abraço para o pessoal do Twitter que acompanha a Carteira Z, acompanha a Biguá também, e foi uma pergunta do Trilhas Financeiras. Então, a mesma pergunta do Daniel aqui, ele colocou qual é a melhor forma de precificação do ativo, valuation, usam base da Modarã ou outro autor para os ajustes. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso que o Daniel falou, só complementando, dando uma moral para os amigos aí da comunidade financeira do Twitter. Manda bala. Vamos lá, Marcos. Indicadores são importantes, não há dúvida alguma, né? E esses mais tradicionais, PL, PVPA, são referências. Só que eles têm limites. A gente não compra uma ação porque o PVPA está 0,30, 0,40. Né? Por quê? Porque você pode ter por que ele está tão baixo? A primeira pergunta por que está tão baixo? De repente, a empresa não está performando tão bem há tanto tempo, por isso ela é tão descontada. Então, pode não ser reflexo de uma ação barata, e sim de uma ação ainda cara, porque a empresa não está com uma má gestão, está no mau negócio ou alguma coisa assim. Uma armadilha, né? É uma armadilha. Então, tem que tomar cuidado com isso. Né? Então, e a gente vê empresas aí também, né? A gente vê empresas que estão sempre baratas, né? Sempre com o preço do valor patrimonial 0,5, dando lucro, mas não sai disso. Por quê? Porque a sua gestão é tão questionada, né? A sua participação com os investidores é tão negligenciada que não tem confiança, o mercado não sente confiança em investir nelas. Né? A gente tem alguns exemplos aí também. Então, tem que ter muita cautela no uso de indicadores, seguir fielmente. Se você entrar em qualquer mecanismo de busca e fazer lá uma mescla, PVPA, PL, e tal, vai vir geralmente um grupo de empresas que está lá. Vai montar uma carteira para você. E não vai nunca, e essas ações nunca estão entre as mais rentáveis. Por quê? Porque não é para si mesmo. Agora, há empresas que a gente acompanha que são sólidas, que realmente, quando chega numa relação dessa, chama abre o alerta e a gente vai cair dentro da empresa. Isso. Né? E assim como se tiver muito alto, por que está tão alto também, se não está na hora de cair fora? Né? Mas o que faz para o que a Biguá busca é o valor da empresa. Né? E o valor da empresa não está só no nosso valuation, que a gente faz. No preço. Tipo, a gente comprou o nosso preço-alvo é 10, a empresa a gente está comprando por 4, 5, 6, né? Vai chegar a 10, chegando perto de 8, 9, já acende o alerta para vender. Né? Então, independe de PVPA nessa situação. É no nosso preço-alvo. Né? Então, chegou perto, a gente começa a vender um pouco para ver qual é. Quando chegar, de fato, no preço-alvo, vamos rever o caso. Esse 10 o preço-alvo pode se tornar em 12, 15. Ainda tem um chorinho aí nessa... Ou vai ficar ali de 10 para baixo. Né? Dependendo da situação, zera a posição ou só diminui a posição. Né? Porque a gente é sócio de empresas. Né? A gente não é trader de papel. Então, se eu quero ter se eu continuo achando a empresa legal, mas ela chegou no preço-alvo muito forte, então, né, diminua a minha posição de forma que se eu tiver errado e o preço cair, não machuca. Se eu tiver certo e a posição subir, depois a gente aumenta de novo. Então, o final não se basear
pura e simplesmente nos indicadores. Eles podem ser ótimos parceiros ou péssimos parceiros. Vai depender da empresa, da gestão da empresa, do negócio da empresa, e isso você tem que conhecer, tem que estudar mais. E o valor normalmente não está ali nos indicadores, né? O valor está por trás, né? Então, importantíssima a importância de estar próximo das empresas. Ali é simplesmente um indicador, um alerta, né? Como a gente fala na Biguá, a gente tem um pipeline de empresas que a gente considera, né, extremamente valorosas, né? E nós aproveitamos desses indicadores para nos dar os alertas. Olha, né, empresa X que a gente gosta muito, aconteceu alguma coisa aqui que, o indicador XPTO aqui está piscando e nos alertando que nós precisamos dar uma olhada, porque pode ser uma grande oportunidade. Pode ser uma grande oportunidade. E aí entra o processo. E aí entra todo o processo de análise, de conversar com a empresa para ver se não tem nenhum problema ali sério, que talvez o mercado tenha antecipado e a gente não tenha visto, né? A gente não é onipresente nem onisciente. A gente tem que ali a obrigação de fazer a pesquisa, né, e verificar efetivamente se realmente tem algum problema, né? E a gente não é o mais sábio do mundo, né? Então a gente tem que correr atrás disso, né, da informação. Nosso grande trabalho aqui é buscar informação e saber processá-la, né? Esse é o nosso grande trabalho, né? Eu acho que já dá para o Vitor cortar esse rios aí, né? O rio já fica bom aí. Já ficou bom. Esse excelente. Ficou excelente. Quando fala de processo decisório de vocês, que vocês explicaram muito bem aqui, já teceram comentários, a gente pode falar um pouquinho sobre um tema que agora não está na moda tanto quanto há alguns meses ou anos atrás, que é a sustentabilidade. Vocês levam isso em consideração na construção do portfólio. Eu queria que vocês falassem para a gente se isso não é só uma moda, se isso, de repente, não atrapalha o portfólio, porque não só quer empresa sustentável. E também vocês, por exemplo, não investem, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas não investem em Petrobras, mas investem em Vale, e tem alguns fundos que não investem em Vale, justamente pela questão do ESG. Então, parece uma incoerência. Parece, né? Uma incoerência. Então, traça uma síntese para a gente sobre essa questão de sustentabilidade. Deixa eu só fazer um ponto aqui. O Marcos, eu sei que o Marcos não gosta de falar isso, mas ele é o nosso homem da sustentabilidade na Biguá. Então, é apresentado aqui a apresentação mundial do nosso homem da sustentabilidade, Marcos Pavarini. Não, é porque o homem da sustentabilidade numa empresa está errado. A empresa tem que ter uma cultura de sustentabilidade. Né? Então, quando você vê uma empresa com um diretor de sustentabilidade, se ela estiver no início da sua jornada, faz sentido. Mas uma empresa que já tem isso embutido na sua cultura é muito melhor. Mas eu já disse qual é a minha preferência, se eu acho isso modismo ou não. Não é modismo. O que veio atrapalhar foi a divulgação tão intensa a partir de 2020 no Brasil. Oportunística, né, do ESG. Né? A gente entende o ESG, ambiental, social e governança. A gente brinca que lá dentro a gente inverteu, a gente é gás, né? Porque a gente é governança em primeiro lugar, ambiental e social. Tudo começa pela governança. Para nós, tudo começa pela governança. Aí entra um pouco do meu histórico. Eu sou do mercado financeiro, eu fui originário do mercado financeiro, mas durante 12 anos eu saí, fiz um mestrado em planejamento ambiental e fui viver essa vida na área ambiental. Né? E terminei como gestor de uma grande empresa de logística ferroviária na área de meio ambiente e depois fui para a administração. E ali você vê que se a governança da empresa, entendendo diretores e conselho de administração, não tiver atenção para essas questões ambiental e social, esquece, nenhuma empresa vai fazer nada. Não adianta o cara lá embaixo ter um excelente time de ambiental e social que não vai acontecer nada. Dito isso, o que acontece? Esse dito isso ficou bem marcado da última aqui. Mas, depois disso, qual é o nosso imposto? Como é que a gente vê essa questão? Análise de risco. Né? O ponto básico é análise de risco. A gente tem um mandato fiduciário de administrar o dinheiro dos cotistas que estão dinheiro lá dentro com a gente. E o de vocês também está lá? Claro. Até bom não quer fazer. Quantos por cento? 55%, a última versão era proprietária. Lembrando o seguinte, com parênteses aqui, a gente faz a comida e come. Tá? Então, senão, desconfie de quem faça a comida e não coma. Tá? Não, 55% é proprietário. Tá? Dados de ontem. Então, por que a gente parte para dar análise de risco para isso? O que a gente entende? Porque, aceitando ou não, aí depende de questões pessoais, né? Transição energética é um assunto. Descarbonização da economia é assunto, é realidade. Né? Questões que são ligadas ao ambiental. Aí. Principalmente essas duas questões, estão fazendo preço nas empresas. A gente pode até entrar no social também, na parte de diversidade, equidade e inclusão,
Isso é mais discutível em termos de... É importante dentro como processo, mas é mais discutível se traz quanto de valor traz. Mas mais importante do que trazer valor é a destruição de valor que isso pode trazer. Sim. Essas questões que eu falei. Então, se uma empresa... Vamos falar de transição a descarbonização da economia. Daqui a Europa já está com um programa de taxar carbono. Então, daqui a pouco, para você exportar um aço para lá, ela vai querer saber quanto você já pagou pelo carbono que está embutido ali dentro, porque a empresa dela já está pagando, já está em outro processo. Então, ela vai querer equalizar isso via taxação. Então, você pode começar a ter barreiras comerciais se você não tiver isso. Isso é um exemplo. Outro exemplo, daqui a pouco, no Brasil, isso vai acontecer também. Então, se a empresa não sabe quanto custa o carbono do produto dela, e amanhã ela vai ter que pagar por esse carbono, ela sabe quanto é que custa. Ela está fazendo algum processo de adaptação no seu processo produtivo para ter menos carbono. Então, isso tudo é concreto, é real, isso está acontecendo. Não é tipo, eu acredito ou não acredito em mudança climática. Não é metaverso. Não, isso é real. Né? Então, não é para a gente... a gente tem até posições pessoais em relação a isso, mas às vezes nem sempre coincidentes, mas isso são fatos. Sim. Né? Então, mercado de carbono é um fato. Transição energética é fato, hidrogênio é fato. Né? Então, a gente está preocupado como isso vai fazer preço nas empresas que a gente investe. Né? E se o gestor... Aí entra a questão do risco. Se os gestores, né, conselho e diretores não entenderem esse assunto, a empresa está com sério problema. Ela vai estar correndo um risco que nós não queremos correr. E como a gente falou, a gente é sócio de empresa. A gente quer ser sócio por muito tempo da empresa. Então, uma empresa que não vê isso agora, não vai ter vida longa, na nossa visão. Então, a gente começa depois que a gente identificou uma empresa, a gente vai conversar com a empresa, vai ver fornecedores, clientes, se cercar de informações sobre governança, como eles veem isso. E depois a gente vai para baixo com menos profundidade. Né? Mas aí entra a nossa questão de sustentabilidade, passa por aí. E um ponto importante que o Márcio colocou, e que acho que é importante reforçar, é que desconfie da empresa que tem um departamento de sustentabilidade. Isso tem que estar incorporado dentro da estratégia da empresa. Isso é importante, mas vamos botar no tempo. Né? Uma empresa que, na boa, a gente, 2 anos que a gente está falando isso, você chega na empresa, não, sempre fui SG, você tá, mentira, não era. Né? Está sendo pressionado pelo mercado da CIA, está sendo pressionado por essas questões energéticas de descarbonização agora. Né? Questões de sociais, de inclusão, equidade, diversidade, tem gente que não sabe nem como lidar com esse assunto lá dentro, tem gente que acha que isso é supérfluo. Né? Então, essas empresas que entenderam que isso é importante, acham que isso é agenda e tem que incorporar, então, aí nesse momento... Começar com uma consultoria, com um cara que vai organizar isso, Sim. Até é válido, no primeiro momento. Sim. Depois, não. Depois tem que estar dentro daquele processo. É processo mesmo. Processo. A pessoa, na hora de pensar um produto, ela tem que pensar em como é que vai ser o carbono ali dentro, como é que vai ser o descarte daquele produto, porque hoje em dia tem empresas que já são obrigadas a comprar o seu lixo, o lixo produzido pelo consumo dos seus produtos. Né? Então, chegou a um ponto tal de empresa plástica pagar mais por resina reprocessada, né, reciclada, do que nova. Por quê? Porque a demanda que ele está tendo para lançar produtos plásticos com tanto por cento de material reciclado é tamanha que a demanda não está, a oferta não está acompanhando a demanda. Você está unindo, né, o melhor, né, de uma economia circular, de um consumidor consciente, né, preocupado exatamente com isso e disposto a pagar mais caro por isso. Então, é um processo. É sempre questão de processo. Isso. Então, no primeiro momento, ela não fazia nada, não estava nem preocupado com isso. Tem que entender. Um cara, nesse momento, ele pode ser útil. Depois, vai ter que ser. Eu faria um paralelo, inclusive, com o nosso processo. Né? Então, na realidade, eu não gosto de ser chamado cara. Ele era o nosso homem da sustentabilidade com a mudança, né? Que depois a gente vai até explicar de Venture para Biguá Investimentos. Isso foi incorporado dentro do nosso processo de análise, onde a gente busca agora o valor sustentável. Então, né? Eu posso tranquilamente ter ficado em casa, que ele ia falar também sobre o assunto. Uma questão que eu acho que ficou pendente aí, na verdade, é que eu queria saber o seguinte: como é que você acha que vai atrasar essa questão do ESG no mundo depois da guerra que teve entre Rússia e Ucrânia e dessa quebra da matriz energética lá na Europa? Muitas notícias aparecem mostrando que já estão voltando para fontes mais tradicionais, fontes poluentes.
porque, enfim, tem países ali que dependem muito do gás natural europeu, do gás natural russo. A gente já vê aí alguns lugares que subiram muito o custo da energia e no inverno deve subir mais. Até que ponto? Então, isso a sustentabilidade é sustentável. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Não, é fantástico isso aí, porque é uma polêmica forte. Então, quer dizer que o ESG morreu por causa disso? Não. Quer dizer que vai se atrasar. Não, exatamente. O processo de descarbonização, que é um dos fatores do E dentro do ESG, vai atrasar. Por quê? Porque estava se dando tanta ênfase na troca de matrizes para sustentáveis, coisa e tal, que não houve investimento na parte de exploração de combustíveis fósseis. Estava tipo, não, fóssil é passado, a gente vai tudo para elétrico, coisa e tal. Então, a gente estava não se pensou em nenhum momento em qualquer tipo de crise, que aconteceu, né? Com a guerra lá, um desastre humanitário, mas então, aconteceu. Uma então, falha no planejamento, né? Acaba sendo, porque a demanda da sociedade, principalmente europeia, pela troca de matriz energética foi tão forte que relegou a segurança energética, que é o ponto que agora está batendo. E geopolítica. Então, né? Dado que eu preciso fazer, eu tenho que me preocupar com a segurança climática, porque daqui a pouco, daqui a 2030, 2040, 2050, os efeitos são muito fortes. Hoje, para mim, já está acontecendo efeitos da mudança climática, mas vão ser mais fortes lá na frente. Lá na frente. Agora, nesse inverno, eu vou passar frio. Né? Então, essa questão de segurança climática a longo prazo e segurança energética hoje, né, está fazendo a necessidade de você consumir mais fóssil. Porém, isso abre o alerta, tipo, eu tenho que não depender só de um fornecedor que se tornou hostil, né, e que tem um produto que eu tenho que trocar. Então, por outro lado, você está abrindo portas para uma mudança energética mais interessante lá na frente. A guerra pode catalisar esse processo. Pode catalisar isso lá na frente. Entendeu? Então, você está vendo a própria Europa, né, que dependia 40% do gás, parece que agora depende 9%, né, do russo, né? E, na realidade, ela está criando alternativas, né, e o Brasil pode despontar com uma oportunidade, principalmente com o desenvolvimento aí através do hidrogênio verde, né? Uma dos grandes fronteiras aí que a gente tem que estar atento. Daqui a pouco vai ter fundo de hidrogênio verde. Já tem ETF de hidrogênio. É excelente. A gente. Ficou faltando porque tem Vale, não. É isso que eu ia falar agora. Antes de falar isso, eu quero falar para o pessoal segurar no vídeo aqui. Polêmica. Essa é a parte do Rio. É a parte do Rio que você passa. Estamos na metade do vídeo aqui. Pedir para o pessoal aí compartilhar mais uma vez. E vamos falar também, em caso de vitória do Bolsonaro ou em caso de vitória do Lula, quais são os setores que vão se beneficiar ou não. É importante, mesmo que você seja partidário ou apartidário, o que quer que seja, tenha uma convicção, você tenha informação sobre os setores que podem ou não se beneficiar. A gente vai perguntar daqui a pouquinho, então segura na telinha aí, tá? E se não ganhar nenhum dos dois? Se não ganhar nenhum dos dois, a gente... Anarquia. Aí fica complicado, a terceira via já não tem mais. Bom, e ele falou sobre Petro e Vale, eu também comentei aqui, então, vamos lá. Por que vocês têm Vale no portfólio e não tem Petro? Mas por que Vale e não Petro? Qual o rancor no coração que você tem com relação às estatais? Nenhum. Na rancor a gente não tem nenhum. A gente tem exatamente ali uma percepção. Né? Eu vou falar de Petro, você fala de Vale, tá combinado? Tá. Então, na realidade é o seguinte, né? Olhando, analisando, né, uma petróleo, nós entendemos dentro desse mundo que a gente está vivendo, que é um excelente negócio, né? Só ver as margens das empresas, né? E a gente vê que principalmente a Petrobras tem um custo de produção cadente, né? Quando a gente olha empresas de commodities, o que a gente olha efetivamente, a gente está muito mais preocupado com o custo de produção, né, do que efetivamente com o preço do petróleo nos próximos 5, 10 anos. Isso é praticamente um esoterismo. Então a gente está muito mais preocupado em saber se ela está entre as empresas com menor custo de produção do que efetivamente, né, o preço do petróleo. Né, se em qualquer situação, né, ela sobrevive. E a Petrobras é uma dessas empresas, né, com a descoberta do pré-sal, ficou evidente que o custo de produção hoje da Petrobras é extremamente competitivo e é uma empresa que realmente na parte técnica é fantástica, né, não realmente desenvolvimento da tecnologia, fantástico. Mas, né, sempre como a gente, né, exatamente, né, tão em voga hoje em dia, né, como tudo começa pela governança, né, a gente temos ali um problema sério. Você imagina que se você fosse, né, Daniel, escolhido para ser presidente da Petrobras hoje, se você for olhar o histórico, né, dos últimos, o tempo médio de permanência de 2 anos.
O que você faz em 2 anos? Mas o que você pode fazer é trocar a equipe de limpeza, né, trocar a empresa que fornece Xerox, acho que nem mais agora, né, ou trocar o software. Né, efetivamente, você não tem como estabelecer um plano, né, ou uma visão estratégica para a empresa em 2 anos. Né, e a gente tem visto que, recorrentemente, né, o principal acionista, que é o governo federal, tem feito interferências ali gritantes. E a gente não está, exatamente pelo fato do Marcos ser colocado aqui, no nosso dever fiduciário, a gente não quer ter que ligar a cada praticamente 3 meses, né, do porquê que o acionista controlador, que nós somos sócios dele, está interferindo e tem que explicar e perder o sono de saber se realmente aquilo ali é uma bravata ou não, se aquilo ali é realidade ou não. Né? Então, a gente optou, como o Marcos diz, a gente prefere deixar esse bilhete premiado na mesa. Né? Hoje a gente sabe que a diferença para a Bolsa deste ano é em função, né, de Petrobras. Né? Efetivamente, Petrobras, que nos últimos 12 meses, 70%. Tirar a Petrobras do Ibovespa, ele zera. Então, é exatamente isso. Então, a diferença hoje, né, de rentabilidade do nosso fundo em relação ao benchmark é a ausência de Petrobras na carteira. Tá? E esse das nossas diretrizes em termos deste olhar, né, de foco na governança, né, de gente confiar efetivamente. E entraria em qualquer estatal, não somente em Petrobras. Porque é o mesmo princípio. Você tem ali, quando você olha ali o estatuto da Sociedade de Economia Mista, o lucro não é o principal objetivo. Você tem a questão da função social. E a função social é exatamente o que o Bolsonaro está falando. Cara, vocês são uma empresa de economia mista, você tem que olhar para a questão social. A gente está aqui numa crise, numa guerra, você vai ficar aumentando o preço de acordo com o mercado internacional? Não pode. Tá? De alguma forma vai até ser legítimo, independente da polêmica, né? Porque a função dela é essa. Agora a questão toda é o seguinte: ou fecha o capital, né? Ou fecha o capital, ou privatiza. Esse vai e não vai é que prejudica e tira valor. Então a gente prefere não estar nessas polêmicas todas, né? E aí esse seria um dos motivos, né? Louvando sempre na qualidade técnica da Petrobras, a empresa maravilhosa, mas então, a governança é questionável. Se tiver um grande desconto, não entraria. Mesmo uma porrada monumental que ela toma. Nós precisamos ser coerentes com o nosso discurso. Tá? Então, eu acho que em banco é mais fácil a gente ver esse desconto. Você pega um Banco do Brasil contra um Itaú, ele tem um desconto fenomenal, por exemplo, ele não entraria por causa da governança. Sim. É o que ele falou de bilhete premiado na mesa. De 4 em 4 anos muda o controlador. Ah, tá bom. Quer dizer, quando a gente fez a escolha por esse caminho de entender a sustentabilidade como parte do negócio, né, a gente sabia que ia ter bilhete premiado que ia ficar na mesa. Né? Então, todo mundo está de acordo, a gestora está de acordo, tá. Todo mundo tranquilo, né? Ninguém vai ficar amanhã bravo. você não vai vir reclamar que a gente não tem Petrobras. Não vou. Isso tem que deixar bem claro. Não teremos todo o corpo da gestora entendeu isso e concordou com isso. Então, como 55% é proprietário, quer dizer, né, houve concordância deles também, então não nessa a gente fica tranquilo com isso. E nessa deixa que você colocou em relação, né, vamos dizer assim, dependendo de qual candidato seja eleito, né, a gente sente que, no caso um deles seja eleito, o foco é utilizar essas empresas, né, para fazer mais política do que propriamente para gerar lucro. Né? Esse equilíbrio entre lucro e função social, né, vamos dizer assim, no governo que tem uma política mais ortodoxa, tende para o lucro, né, ao passo que num candidato com uma política mais heterodoxa, essa função social vai ficar mais aguçada, e não é à toa que a Petrobras sofreu como sofreu, né, desde a sua capitalização em 2007, né, até a política de preços, né, que acabou criando uma perda de valor sensível. Né? Boa, mas não adianta o assunto não dos presidentes, do próximo mas presidente. Fala de Vale agora. Depois a gente volta aqui, a gente não fugir, não. Adianta, não. A gente não está fugindo de Vale. Vale dizer que Vale tem Golden Shares. Sim. É uma paraestatal. Em casos existe o mudança de objeto social, coisa e tal, tem algumas coisas que praticamente mas hoje já houve uma melhora sensível na governança. Mas a Vale é um caso interessante, porque a gente pode ir lá para trás e ver quando ela fez a mudança, a união dos tipos de ações, de PNA e ON. Até aquele momento, tinha um acordo de acionistas entre os principais acionistas, e ela negociava com desconto em relação aos pares internacional muito grande, pela governança. Né? Então, quando ela fez esse movimento, esse desconto praticamente evaporou. Né? Então, uma parte da valorização de Vale, que ocorreu lá 15, 16, acho que 15, 16, mais ou menos, se não me engano, quando foi isso, foi pela governança. Quer dizer, um ganho que ela teve de valor pela governança. Só que a governança não foi tão boa assim.
né, e deixou acontecer o acidente lá. Dois acidentes. Um foi pela Samarco e a outra foi nela, que realmente foram catástrofes enormes. A gente não era acionista da Vale até então, né? Ocorrido os acidentes, a gente começou a olhar como é que seria feito. Né? Alguns contatos que a gente tem pessoais, a gente começou a ver que a empresa estava começando a se modificar muito internamente. Né? Então, chegou um certo momento e a gente, vamos conversar com os caras. Né? E o trabalho que está sendo feito lá dentro, o acidente causou um baque tão forte lá dentro, né? E você sente isso conversando com pessoas que são lá e que trabalharam para eles, mas não são ligados à Vale. Vocês falaram diretamente com o pessoal da Vale, Isso, então. isso. Inclusive, a gente provocou um Zoom com eles, né? Um call, em que a gente queria falar especificamente sobre questões de barragens. A gente queria saber segurança, porque não adianta eu ficar analisando valuation, projeções para frente, se existe um risco Exato. de ter um novo acidente. Sim. Né? E para a gente, se tiver um novo acidente, para mim, é o fim. É o fim, né? Praticamente o governo provavelmente vai ter ali uma interferência, provavelmente vai fatiar a Vale, ou seja, vai ser algo errado, algo não bom vai acontecer. O que você falou foi exatamente o que o Luiz Alves Paz e Barros falou quando eu fui em São Paulo, e ele falou, cara, Vale é uma boa empresa e tudo, mas se estourar mais uma... Não, e tá certo, realmente é um risco que a gente sabe que está correndo, só que a gente está apostando que o trabalho que está sendo feito pós-acidente está sendo feito de tal forma, de tal magnitude, que a gente acredita, né? No fundo, a gente acredita em teses, né? E a nossa tese é que eles vão conseguir dar uma guinada de qualidade no trabalho de barragem e de sustentabilidade como um todo na empresa, que vai tender a tirar esse gap que foi criado novamente em relação às peers internacionais. Ali tem então, um gap a gente efetivamente está valor. acreditando que eles vão fazer um trabalho bem feito de evitar que novos acidentes aconteçam. Né? Obviamente, se vier um terremoto, não tem como... Exatamente. Né? Não tem, aconteceu com uma empresa lá em Minas, que teve uma tromba d'água em cima da represa dela. Aí realmente não há projeto de risco que preveja isso. Exatamente. Verdadeiro cisne mesmo, né? Põe cisne negro nisso, né? Então, a gente acredita, a gente está indo nessa linha de confiança na Vale em relação à melhora dos seus processos de sustentabilidade. Né? Principalmente conversando com pessoas que não são da área financeira. Em Brumadinho. E uma coisa que, um dos reflexos disso, né, uma das consequências disso, hoje em dia a operação pode ser interrompida a qualquer momento pelo diretor que cuida de barragens, não pelo diretor de operações. Então, o incentivo que o diretor de operações tinha era continuar produzindo. Sim. Né? O outro cara era, não pode ter problema nenhum, não pode ter acidente. Esse cara, o incentivo dele é que não tem acidente. E ele é assessorado por uma equipe, tanto da Vale, como uma equipe externa, contratada especificamente para isso, que fica full time lá, né, junto com o cara. Então, se qualquer probleminha que está acontecendo, para a produção. Inclusive, tem o Ministério Público na jogada, vamos dizer assim, uma auditoria externa trabalhando exatamente para ajudar a própria empresa. Então, na realidade, é um trabalho em conjunto. Né? Então, e aquilo, né? Você tem um incentivo para o cara da área de barragem, principalmente olhando para o risco, ele tem que avisar primeiro a diretoria antes da auditoria externa, porque senão temos um problema. Né? Como é que chega a informação primeira lá na diretoria e você não me avisou? Então, ele tem um incentivo, você está direcionado, que antes não existia, era só financeiro. Então, o cara fazia vista grossa para uma manutenção, né, exatamente para não perder o bônus, e ali você tinha um desvio ali de incentivo, como o Marcos colocou. A gente entende essas ações como positivas. Né? Agora, né, a gente acredita nisso. É por isso que a gente está em Vale. E a gente também acredita, né, como você colocou, né, desse gap em relação às peers, né, que a Vale, né, com esse trabalho, pode se tornar uma referência. Já que a gente sabe que as peers australianas também não são fluxicheiro, porque na realidade ali, meu amigo, eles só não predam mais porque estão num deserto ali na Austrália, ali, então, se estivesse ali na Amazônia, eu duvido que eles teriam a mesma preocupação que uma Vale tem hoje, né, que a gente fala, né, de ser a melhor empresa, na realidade, de logística, de tirar minério do meio da selva e levar para o outro lado do mundo através de um sistema de logística extremamente eficiente e de um minério de altíssima qualidade. Eu acho que esse seria o... Então, quer dizer, a gente busca ganhar capital com a empresa em função de diminuir esse gap de sustentabilidade. Boa.
Legal. Aproveitando que vocês estão falando da Vale, isso é uma apresentação agora recente para investidores com relação a metais básicos, a parte de níquel e cobre. Tem possibilidade disso se tornar tão relevante quanto o minério de ferro no futuro ou foi algo só para que o mercado gostasse? Posso responder? Pode. Então, na realidade é o seguinte, né? A Vale, né, ela tem ninguém é melhor do que ela para analisar o que tem de destravamento de valor dentro da companhia, né? E a gente sabe, né, que dentro de um universo, a gente já comentou aqui, do processo de eletrificação, né, tem alguns metais básicos que precisam ser utilizados, né, dentro desse processo, e o níquel é um deles, e o cobalto também. Então, a Vale está exatamente criando ali, né, uma oportunidade de separar, né, esses negócios para exatamente mostrar valor, porque, teoricamente, as pessoas talvez não tenham a mesma percepção em relação ao minério de ferro, já que a China está desacelerando, né, que 40% do PIB chinês é construção civil e que pode prejudicar o minério de ferro, aquela historinha toda. Não, se esquecendo também que tem toda uma Índia para crescer ainda, né? Mais 1 bi e tantas de pessoas, né, que a gente fala aqui, né, que a Índia, né, tem um problema tão sério de infraestrutura que uma coisa para exemplificar é o seguinte: imagine cidades com mais de 1 milhão de habitantes sem um sinal de trânsito, para saber o que é o caos. Eu já vi aqueles vídeos doidos lá que mandam no WhatsApp, que é carro para todo lado ali. É isso. Então, vocês imaginam a demanda... Elefante, camelo. Fora as vacas ali. Fora a vaca e macaco, de vez em quando entra também para pegar a coisa. É gente. Nossa. Então, vocês imaginam o tanto que existe aí de demanda, né, para... Depois eu recomendo também aqui, fazendo uma sessão aqui, descontração, o vídeo de um macaco indiano sequestrando uma criança. Não sei se você já viu, depois segue aí, bota aí macaco sequestrando a criança, isso provavelmente lá na Índia, não, né, pra você ver. De moto, o macaco chega de moto, larga a moto e sequestra a criança. Espetacular. Então, isso chega de moto, legal. Exatamente, macaco civilizado, né? A bicha, uma bizinha, não, né? Ah, motinho. Então é isso. Então a gente acredita que o minério de ferro, né, pode estar com, vamos dizer assim, né, com um apelo, né, não tão favorável quanto o níquel, né, e a gente sabe, né, que também tem ali as histórias, né, do Elon Musk, né, com conversas com a Vale exatamente para garantir o fornecimento, né, de níquel. Então a gente entende ali que tem ali realmente, né, uma oportunidade de destacar o valor que existe ali dentro do portfólio da Vale, e que o níquel e o cobalto ali estão ali realmente... são, vamos dizer assim, matérias muito importantes dentro desse processo de eletrificação que a gente está colocando. Lembrando que, né, curioso, né, todas as pessoas que investem em empresas que têm ouro aí como principal ativo, que o subproduto, né, da exploração do níquel, né, que a Vale já vendeu, é ouro, né? Então você vê que ali tem bastante valor para ser destravado. E a gente entende, né, que todo esse processo de eletrificação passa pelos materiais básicos. Então, a gente não pode esquecer isso, né? Acho que a pandemia mostrou muito, muito bem isso, né? Todo mundo muito focado em software, né? Inteligência, mas na hora que faltou o hardware, né? O bicho pegou, né? Porque o software não funciona sem o hardware, né? Então... Excelente. A gente está falando de animais aqui também, então vamos dar um passo atrás, botar a bola no gramado aqui e perguntar do nome de Biguá, né? Porque a gente acabou não entrando no assunto rapidinho no começo ali, era Venturi, né? Agora é Biguá, é por causa da música do Biafra, voar, subir, subir. Talvez é boa pegar. Porque a gente não pensou, mas pode começar a incorporar. Pode incorporar, voar, subir, a gente está aqui no Rio de Janeiro, para quem não sabe, aqui o podcast mais querido do Brasil, no Rio de Janeiro, Zecast, o terceiro episódio, ele vai falar por que o nome é Biguá. E fala pra gente, irmão. Pois é. Na realidade é o seguinte, né? A gente começou com o Venturi Investimentos exatamente pegando, né, todos os ensinamentos ali do Benjamin Graham, do Warren Buffett, né, exatamente de olhar para as empresas como venture capital mesmo, né? A gente aplicar como se sócio fosse, né, e aproveitando a oportunidade de ter essas empresas, né, listadas, né, tem empresas até com baixa liquidez, né, e até com retornos interessantes, né, então a gente de alguma forma utilizou ali, vamos dizer, essa expertise de um private equity de bolsa, né, se vocês entrarem lá, acho que o site da Venturi ainda está... Não, tá aqui. Exatamente. E aí a gente optou, né, para a Biguá Capital exatamente incorporando a questão da sustentabilidade. Acho que assim, o Marcos colocou, né? A gente iniciou esse processo, essas discussões, todas desde o momento em que a Capavarini, né, se incorporou dentro da sociedade, né, junto da Venturi, né, e ali, a partir de então, a gente começou essa sequência de discussões em torno de incorporar essa questão da sustentabilidade. Só fazendo parênteses, a gente entrou em 2017. De 17 para 18, a gente entra na empresa. Né? Então, até então, era só Venturi. Então, 17 e 18 entraram os Pavarines, que
trouxeram. Então, a partir desse momento que a gente começa a discutir e incorporar dentro desse conceito da análise, né, do Graham, a questão da sustentabilidade, né, a importância da sustentabilidade, né, até para a gente ter a ideia da perenidade. E aí precisava realmente, né, coroar esse movimento, né, dessa questão com um novo nome. Fizemos ali contratamos, né, uma pessoa, né, exatamente para tratar disso, né, e a gente queria, de alguma forma, sendo uma gestora que está no Rio de Janeiro, né, incorporar algum elemento, né, e que não tivesse o nome um estrangeirismo, tivesse um nome de alguma forma, né, muito próximo da nossa realidade, né, da nossa estarmos no Rio de Janeiro, que é uma cidade de alguma forma que tem a sustentabilidade, né, nos poros, né, a gente convive, né, de uma cidade que está no meio da montanha do mar e das lagoas. E aí, dos nomes sugeridos, apareceu o Biguá. E o Biguá ele está muito presente na nossa realidade, né, inclusive, né, alguns assessores nossos falam assim, pô, toda vez que eu vou à praia eu lembro de vocês, né? O Biguá virou uma espécie de garoto propaganda, né? Só para quem não sabe quem é Biguá, quando você vai para a praia e vê aquele monte de pássaros voando, geralmente em V, lembrando da Venturi, coisa e tal, e da Vitória. esse é o Biguá, né? Ele é o Biguá. Então quem não sabia que era aquele pássaro achava que era um pato, né? Não, ele é o Biguá. Ele é o Biguá. E aí, não, pois é, ele é o gaivota também, mas aqueles que voam assim certinho. E na realidade ele voa num V meio assimétrico, lembrando um gráfico de bolsa, né? E aí buscando as assimetrias de valor. Então aproveitamos ali o voo assimétrico do Biguá, né? De um olhar do alto, né? Tentando identificar ali projeções, né? Cooperativo, né? Que troca, né? O primeiro o Biguá se troca, então a gente também traz temos de posição de carteira, né? Sempre tem uma ação que está na frente, coisa e tal, e para coroar o processo de seleção de peixe dele. Ele fica boiando na água, e quando ele vê um peixe, ele vai lá no fundo, mais fundo que gaivota, que outros, porque pelo processo de pena dele, que não tem óleo, ele consegue mergulhar mais fundo e então ele vai lá mais profunda. Fundo buscar os melhores peixes. O Daniel é uma história maravilhosa, né? E além disso, o seguinte, né? Ele é um termômetro, ele é um aferidor de sustentabilidade e de balneabilidade da água, porque na realidade a gente sabe, né, que quando o esgoto decanta, ele vai para o fundo. Se tem um Biguá ali, provavelmente ele não vai conseguir pescar nas águas mais profundas, onde estão os melhores peixes, ou as melhores empresas, ou melhores oportunidades. Então, a gente aqui também tem um olhar do Biguá, né, que é também um dos posts que a gente tem, que a gente sempre recomenda. Muito legal, casou muito o pássaro com a única coisa que o Daniel lembra de pássaro é aquela gaivotinha que ele fazia de papel na escola e ficava atacando nas pessoas na frente. Agora tirou uma foto aqui, ficou fazendo chifrinho em mim aqui. Ó. A quinta série nunca morre no Daniel. O mais legal da análise deles de falar sobre o fundo, sobre o nome, é que eles não usaram o termo rebranding da marca, né? Para mostrar que é um fundo raiz, né? Aquele fundo Brasil. A gente é Biguá Capital, não é Capital. Você falou agora. Não é Capital, não. É a raiz, né? É português. Né? Você falou agora uma coisa meio nada a ver aqui, mas anteontem eu estava chegando perto de casa e tinha um pássaro, um Biguá, provavelmente. Na verdade, assim, aconteceu o seguinte: um peixe caiu do céu e quebrou o vidro de um carro. Eita. O guardador me falou. Sério, isso aqui culpa do Biguá. Foi anteontem. Um peixe, eu escutei um barulho, estava estacionando no carro, eu escutei um barulho e deu uma porrada no carro. O que é isso? Aí o guardador, provavelmente é o Biguá. O guardador falou que o peixe caiu do céu e quebrou o vidro do carro, mas foi o Biguá que pegou e caiu lá de cima, estavam brigando lá em cima e o peixe caiu em cima do carro e quebrou. Sim, provavelmente é um Biguá, porque para pegar peixe grande só ele. Então cuidado para não ter essas análises equivocadas. Não, exatamente, não, análise equivocada a gente descarta mesmo. Né? E quebrou o vidro, acaba com a transparência. Isso não olha aí. Muitas metáforas. É isso. E aqui a gente vê algumas gestoras que a gente fala investindo em e-commerce, varejo, fazendo uma seleção de ações ali, às vezes, por exemplo, Empresa Marisa, Arezzo, Via Varejo, Renner, enfim. Tem aquele processo de seleção muito minucioso ali, só que a gente sabe que o varejo é muito volátil, enfim. E vocês investem em e-commerce sem investir diretamente em e-commerce, digamos assim. Então, fala um pouco dessa dinâmica, como é que acontece, como é que é essa magia que vocês fazem? Como é que é isso? Que empresas? Fala aí. A gente sempre identificou ali o e-commerce como uma tendência,
né, uma tendência, né, do mercado, de alguma forma, principalmente com a digitalização, né, a história dos marketplaces, e da necessidade do varejo, que o Daniel sabe melhor do que eu, né, um negócio com margens complicadas, né, margens apertadas. Não se pode errar ali, porque logo em seguida você está no prejuízo. Então, eles sempre tiveram que buscar alternativas ali para ter uma rentabilidade melhor, e o e-commerce surgiu ali como uma grande panaceia, né, principalmente com o exemplo da Amazon. Lembrando que ela é a única nos Estados Unidos. Ou seja, né, então, já tem aqui um norte para a gente olhar, né, a dificuldade que é investir nas empresas de e-commerce. Se nos Estados Unidos, que é o mercado maduro, sobrou apenas uma, né, quem sobrará no Brasil? Pergunta que eu deixo aqui no ar, né? Eu não faço apostas. De repente, fazer até uma enquete aí para ver quem é que vai sobrar. Vou botar no Twitter agora aqui. Se considerando que o mercado brasileiro caminhará juntamente com isso. Então, considerando isso... Sabendo que pode ser, inclusive, a própria Amazon. Exatamente. Então considerando isso, fala assim, cara, será que vale a pena, né, dentro da nossa análise de risco, né, entrar nesse mercado? Não, mas ele está crescendo, como é que a gente pode, de alguma forma, se beneficiar? E a gente olhou, cara, aqui, dentro de uma empresa de e-commerce, quais são as principais atividades derivadas? Tem a logística, né, tem a embalagens, né, e aí a gente identificou que, né, utilizando, inclusive, uma metáfora, né, na corrida do ouro, nem sempre quem ganhou mais dinheiro foi quem explorou o ouro, mas quem vendeu a picareta. Então, a gente olhou e identificou a Klabin, né, e a própria Suzano também, como uma empresa, né, que se beneficia diretamente, né, no e-commerce. Para cada item que for comprado e adquirido, né, no e-commerce, vai virar com uma embalagem, né, seja no seu iFood, né, no saquinho do seu iFood, né, seja numa televisão de 8K ou qualquer equipamento aqui como esse, né, terá que vir embalado. E as embalagens hoje, né, é o primeiro contato, né, do consumidor com o produto. Às vezes é mais legal, né, você pegar a caixa do seu iPhone, né, todo aquele processo, do que efetivamente fazendo o unpacking das coisas, né? Não, mas tem gente que faz produto, faz vídeos para desembalar o produto. Sim, isso é uma febre na internet. Então, é a importância da embalagem, e a gente acredita que a gente vai estar participando do e-commerce de camarote, né? Independente de quem ganha esse processo, o mercado está aí, ele já existe, provavelmente ele vai chegar a quase 20%. Inclusive, a gente teve notícias recentes que pode ter chegado no teto, isso é uma preocupação muito grande, né, recente, que os atacarejos hoje estão, de alguma forma, tendo ali uma preponderância, principalmente pela queda da renda, né? Então, a gente está vendo que as pessoas estão priorizando a comida aos bens, né, duráveis. Então, a gente sempre olha o e-commerce com ressalvas, né? E aí, uma forma de estar presente no mercado, através das empresas de você falou de embalagem, eu me lembrei que foi no aniversário no domingo retrasado. Não é penal, é verdade. E a embalagem é tão importante que eu falei, no aniversário do amigo, aí eu falei com a minha esposa, vamos dar o que de presente? Vamos dar alfajor. Eu falei, alfajor de presente? Cara, chegou uma embalagem de alfajor linda da Isabela. Não vou nem falar o nome porque não patrocina a gente. Inclusive, se você quiser patrocinar o Zcast, a gente está à disposição aqui para contatos. Pode colocar aí no nosso direct, no Instagram ou no YouTube. Manda bala aí que a gente está à disposição aqui. Até agora a gente tem um total de 0 patrocinadores. Então você pode até botar uma sugestão para o patrocínio. Botar aqui na mesa, né? Faz a propaganda, faz o visual e os convidados também podem desfrutar disso. Pode desfrutar, ainda coloca aqui na tela aqui, então ó, o benefício para sua empresa vai ser. Se você tem uma empresa de pão de queijo, não deixa. Você que só come pão de queijo o tempo todo. E aí, então, a embalagem linda, cara. A gente chegou lá no aniversário, caraca, o cara gostou muito e realmente faz muito sentido o que você falou. Entendeu? Então, daqui a pouco a gente vai trazer o pão de queijo para o Daniel continuar aqui. Numa linda embalagem da Klabin. Numa linda embalagem da Klabin. Falar em empresas assim, cara, a gente pode falar da queridinha da Bolsa que paga dividendos suntuosos que, se você tiver 20 mil ações, você consegue comprar uma paçoca, que é a Itaúsa. Dobrou os dividendos, já pagava 1 centavo, agora está pagando 2, não é isso? Não, já dobrou muito tempo. Dobrou muito tempo, né? Ele gosta muito da empresa, ele não gosta que eu fale mal da empresa, não. Agora, por exemplo, ela anunciou 5 centavos de dividendo. 5, né? Então, espetacular. Mas eu tô brincando aqui, mas vocês gostam da empresa, tem no portfólio de vocês. Então, fala pra gente por que Itaúsa, ela é queridinha mesmo, há quanto tempo está no portfólio? Fala essa síntese da empresa pra gente. Pode continuar. Bom, a Itaúsa, na realidade, tem um papel de diversificação dentro da nossa carteira. A gente entende ali que a importância, já que a gente tem uma carteira concentrada,
né, com 15 papéis, a Itaúsa ali é uma forma de você diversificar, se aproveitando de uma inteligência financeira que para mim é top no mercado. Você imagina que no Itaú, qualquer M&A, qualquer linha de crédito que vai ser colocada, o Itaú vai ser colocado ali para ser cotado, e isso gera informação. E no nosso mercado, o bem mais precioso é a informação. E eles têm primeiro, sempre. Né? Então, na realidade, né, você, através da carteira, né, de uma Itaúsa, você consegue identificar ali, meu amigo, o que o Itaú está olhando? Deixa eu ver. É igual aquele cara que fica colando na prova ali, entendeu? Então, ali tem uma inteligência, então você vê que eles estão, né, com empresas tanto de capital aberto quanto de capital fechado. Né? E a gente entende também, né, que o trade do século foi feito ali com a compra da XP. E que hoje, né, quem é que está se beneficiando, né, da venda das ações, do lucro, né, auferido, mesmo que tenha caído, caiu, mas pô, quem é que está se oferindo e que está, de alguma forma, diversificando aí na carteira? Fora que a gente tem ali um banco, né, que todo mundo falou que as fintechs vão acabar com os bancões, eu acho que isso é um pouco demais. Né? Na realidade, eles vão desenvolver outros negócios e provavelmente o varejão vai ser vamos dizer assim, a carne de segunda a ser distribuída ali para as fintechs, e eles vão se concentrar exatamente na expertise deles, que é exatamente os grandes negócios. Né? E se você olhar também dessa carteira, né, principalmente as empresas ali de capital fechado, você tem uma Ageia, né, que é a empresa de saneamento, nós estamos vendo que o negócio é fantástico. Capital fechado por enquanto. Exatamente. E aí você já me remete a um outro ponto, que é o seguinte, né, num IPO, né, que a gente sempre também toma como parâmetro de análise, é o seguinte, né? Se o dono do negócio, que conhece o negócio, está vendendo, claro que tem sempre a ponderação da oferta primária e secundária, né? Por que você vai comprar, né? Então, será que não é melhor estar junto com o vendedor, né, do que estar na parte compradora? Né? E no caso, estar junto de Itaúsa. Então, na medida que haja a abertura de capital da Ageia, quem vai se beneficiar disso? Itaúsa. E agora teve um novo movimento que a gente tem que acompanhar, né, que é a aquisição da participação da CCR, né, que ali mostra exatamente um novo caminho, né, que a empresa está olhando, que é o setor de infraestrutura. Por que será, né? Por que será? Por que será, né? Muito bom. Então você vê Convenceu. Então, eu acho o seguinte, claro... Mas ele continua só olhando os 2 centavos. Não, os 2 centavos. Os 2 centavos, não. O valor hoje da Itaúsa está exatamente na construção desse portfólio, né? Que a gente chamaria, eu brincaria, posso até estar exagerando, que é a Berkshire brasileira, né? Na construção de um portfólio das melhores empresas do país, tanto aberto quanto fechado. E só através dessa inteligência, só através da Itaúsa que a gente tem acesso a elas, né? Então, um papel chato que não oscila, está sempre ali, 8 a 12, coisa e tal, mas a gente não é trader. Quando a bolsa cai para caramba, ela segura, porque ela segura. Então, mas é ótimo no oscilar. Não, então, baixa a volatilidade da carteira. É o que a gente gosta. Hoje o Daniel vai pagar o almoço com os dividendos de Itaúsa dele, então. Vamos ver se vai dar para pagar, então. Aí, vamos lá, assim, para falar um pouco sobre o portfólio de vocês, a gente vai entrar no case aqui Bolsonaro-Lula, mas antes disso eu queria falar uma questão sobre lastro temporal para vocês manterem a carteira de vocês. Quanto tempo vocês esperam ter o retorno? A gente vê aí, por exemplo, agora a Elizabeth, infelizmente faleceu, o filho dela demorou 70 anos para ser promovido. Tem pessoas que em 6 meses... Para ganhar valor, né? Para ganhar valor. Tem pessoa que em 6 meses não é promovida e fica chateada. Então, falando ainda de lastro temporal, como que vocês veem as teses se maturando? Às vezes uma empresa está no portfólio, cara, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. É indiferente? É indiferente. Não nos preocupa quanto tempo a empresa vai ficar na carteira ou quanto tempo ela está na carteira. A gente quer ser sócio das empresas. Então, enquanto ela estiver ganhando seu dinheiro certinho, do jeito que a gente imagina, sendo transparente, entregando os resultados que ela promete, dentro do valor que a gente considera justo, né? Vamos ficando com ela. Mesmo a cotação caindo, vocês estão acompanhando a paciência mesmo. Ao contrário, cotação caindo, fica se a gente tiver com caixa, a gente compra mais. Né? Se uma empresa que eu quero ser sócio, eu vou ficar preocupado porque a ação caiu ou não. Se eu comprava 10, eu vou comprar 7, eu vou comprar 7, 5. Desde que eu tenha caixa, eu aumento a posição nela. Zero problema em relação a tempo. Teve empresa que a gente comprou, não ficou, acho que não deu 1 ano, e a gente se desfez. Por quê? Porque a tese não se concretizou, ela foi com um caminho completamente diferente do que a gente imaginava, e, não temos uma visibilidade em ganhar dinheiro nesse papel. Tchau. Largamos o peixe no para-brisa. Largamos o peixe no para-brisa, exatamente. Né? Então, a questão é, o que a gente espera com a empresa? Né? O tempo é secundário em relação a isso.
Né? Uma coisa que é importante a gente frisar, a gente não é trader de papel, então a gente não fica operando, subiu, caiu, subiu. Né? Quando o papel está chegando próximo do nosso preço-alvo, a gente vai vendendo. Né? Até às vezes para fazer o ajuste de posição. Se o papel subiu tanto, ele deve ter ganho um peso relativo na carteira que nos incomoda. Né? Então vamos baixar um pouquinho o caso. Teve um caso com uma empresa home, foi em 2021, né? Isso. Ela saiu de 13, foi para 38, assim, em questões de pouco tempo. Ela tomou uma proporção tão grande na carteira que a gente ia vendendo todo dia e continuava alto. Vendia todo dia e continuava alto. A gente fez de 60% da posição e continuou alto na carteira. Posição. Né? Quer dizer, então, depois o papel veio caindo e a gente foi recompondo a posição. Sim. Então, e ela está na carteira desde 17, né? O metal leve está na carteira, acho que desde quando foi iniciada a carteira. A gente vai ajustando a proporção exatamente como aquilo que o Marcos colocou. O target price é fundamental para a gente, né? Chegando, a gente começa a vender e vai ajustando a posição da carteira, a posição da empresa na carteira, né? Mas uma coisa acho que é importante a gente falar é o seguinte, né? A gente entende que o nosso fundo, né, é um instrumento, uma porta de entrada para acessar os melhores negócios, né? E tentar exatamente buscar esse valor no longo prazo. Então, né, a questão do timing, né, claro que a gente tem que colocar exatamente para dar algum horizonte, né? Então, a gente sempre fala o seguinte, olha, se você quiser investir conosco, no mínimo 3 anos. Tá? Exatamente. Isso é importante. Entendeu? Mas, na realidade, ele percebendo qual é a forma como a gente pensa, a construção do valor, a ideia é que ele permaneça conosco. 3 anos para ter algum retorno positivo ou 3 anos com relação ao benchmark Bovespa? Porque se pegar 2010 a final de 2015 ali, a bolsa caiu o tempo todo. Pois ali, pois é. A gente sempre tem que olhar sempre... existe, como a gente fala, né, dentro dessa corrida, né, que a gente almeja, né, que a gente claro que olha o nosso concorrente, né, dentro dessa maratona que é o Ibovespa, a nossa referência, a gente tem que buscar, como a gente falou, né, a velocidade média. Então, a gente vai tentar, de toda forma, independente das circunstâncias, né, macroeconômicas, né, tentar identificar aquelas empresas que realmente vão performar a contento para atingir essa velocidade média, né, que vai nos entregar o rendimento, né, que é ali o mágico, né, que é em torno de 20% a 25% ao ano, que é dificílimo, né, isso é importante ser colocado, apesar de existirem aí muitos vendedores que fazem isso em semana, né, a gente diz que peguem aí um exemplo, né, e vocês fazem isso muito bem na carteira Z, de fundos que ao longo do tempo conseguiram entregar, né, de 20% a 25% ao ano exatamente para no longo prazo. Né? Você sabe que a gente começou essa live de hoje perguntando qual era a grande diferença entre o investidor pessoa física e o fundo. Né? Por que uma pessoa deveria investir no fundo? Eu acho que vocês falaram agora um dos principais motivos que eu vejo que é a grande dificuldade da pessoa que é investidora pessoa física. Eu queria aproveitar para fazer esse comentário. Vocês chegaram a falar que uma empresa, por exemplo, da carteira de vocês viram que ela foi por um caminho errado, em 8, 10 meses, 1 ano, ela saiu da carteira e pronto. Provavelmente vocês devem ter vendido essa posição no prejuízo. Com certeza. Né? Então, a pessoa... vocês sabem que é o momento de vender no prejuízo. Realizar o prejuízo na hora que a ação caiu porque ela perdeu fundamentos, talvez seja a grande dificuldade da pessoa física hoje. Muito. Porque na hora que a bolsa está subindo, fácil. Todo mundo acaba ganhando dinheiro junto e todo mundo é bom. Na hora que cai, a gente tem aquela frase, né? Que aí a gente descobre quem está nadando pelado com a maré abaixo. O rei tá nu, né? E aí é que a gente vê uma diferença grande. Enquanto vocês vendem a posição porque perdeu o fundamento, o que o investidor pessoa física faz? Né? E fez aí com vários exemplos, IRB, COG... Começa a rezar, fazer preço médio. Começa a fazer preço médio. Então, quer dizer, aquele dinheiro que poderia ser melhor investido numa outra empresa melhor, ele vai para essa mesmo que está afundando, aí afunda mais. Então, você vai aumentando o peso da âncora do teu navio. E para aqueles que são um pouquinho mais velhos, vocês lembram da OLX, né? O desastre que foi isso, né? Claro. Fora esse grau de informação adicional que ele tem junto às empresas, como um call com a Vale, por exemplo, com um investidor comum. Ele vai ter esse acesso que gestões têm. Então, isso realmente... Aí muitas pessoas falam, comentei aqui na outra live, né? Ah, mas a minoria dos fundos batem os benchmarks. Mas é óbvio, né? A minoria de qualquer coisa na vida é que faz a diferença, assim como fundos, como ações, como fundos imobiliários, como escolas, como qualquer coisa que você imaginar. Jogador de futebol. Eu estou ali no top do top 1000. Então, nem aprendeu daquela bicicleta que eu mostrei. Eu não aprendi da Shark Attack ainda não, mas a bicicleta que ele deu aqui, que eu postei no Instagram, foi sensacional. Nem aprendeu ainda.
Ainda não aprendeu a dancinha também, não sabe nada. Fala, não aprendeu nada. Tem mais dancinha daqui a pouco. Então é importante a gente entender que a minoria de qualquer coisa, quando a gente fala de 1%, é diferente. Quando a gente fala 1% do, sei lá, fala muito de trader, né? Fizeram um estudo e tal, 1% realmente aí é como se fosse um corredor de Fórmula 1, é como se fosse um sniper, uma pessoa muito forte. Agora, em fundos, 20%, 25% bate o benchmark em 10, 15 anos, é normal de qualquer coisa que você pensar na vida. Tá? É só um toque aqui. E agora falando sobre as posições de portfólio de vocês. E o Lula e Bolsonaro vai ficar para depois. Vai ficar para o final agora. Para o último bloco. Por último, essa aqui vai dar um corte. Comentários. Você vai dar uma audiência. Essa aqui vai dar um corte legal que é as três. Tá todo mundo aguardando, né? No próximo, tá igual o John Kleber, né? No próximo bloco. Para! No próximo bloco. Cara, comerciais. A gente vai falar agora das 3 empresas mais baratas da Bolsa, na opinião de vocês. Falando um pouco sobre o portfólio rapidamente aqui, a gente vê com a defasagem da CVM, mas vocês abrem as posições já online para a gente. Então, a gente tem Tupi, ordem decrescente, né? Tupi, Home, Gerdau, Vale, Itaúsa, Metal Leve, São Martinho. Então, são as principais aqui. Eu queria saber de vocês isso, né? Quais são as maiores assimetrias da Bolsa nesse momento para vocês? No momento, são as 3 que estão em primeiro lugar. Simples assim. Fala um pouquinho delas para a gente, então. Tupi, Home e Gerdau. Assim, só um overview. Não, Tupi, a gente entende como uma empresa que está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Né? Ela fabricava apenas... vamos lembrar, Tupi lá atrás fabricava encanamento de ferro. Isso. Né? O início de fundição Tupi foi esse. Né? Não deu certo o negócio, acabou tendo um problema financeiro muito sério. Entraram 2 sócios que converteram dívida e hoje em dia ainda são a principal posição, que é o BNDES e a Previ. Né? Então, e agora a Trigno está entrando com 10%, né? mas isso é importante, não está no acordo de acionistas ainda. E ela foi se transformando, começou a fazer fundição de bloco, de motores, começou a fazer usinagem de bloco de motores, quer dizer, agregando valor. Depois ela fez a compra da Texid, que é uma empresa... nesse meio do caminho, ela já ela comprou uma empresa no México, então ela tem um acesso ao mercado americano com privilégio. Exatamente. É um mercado relevante, né? Relevante para motores pesados, né? Porque ela não faz motor para carro pequeno, ela só faz motor pesado, exatamente, a diesel. Basicamente é isso. Que aparentemente parece um contrassenso dentro da nossa visão de sustentabilidade, mas a gente vai explicar que, na realidade, o caminho é por aí. Né? A eletrificação vai partir praticamente para os veículos leves. Né? A dificuldade de você ter eletrificação nos veículos pesados é mais complexa, né? Exatamente pelo peso das baterias. Né? Então, e vai caminhar para o gás natural no primeiro momento e outras formas de energia depois. Então, ela com esse processo de internacionalização, grande parte da receita dela já é em dólar, é outro fator importante, a gente gosta de empresas com receita em dólar. Sim. Ela, hoje em dia, é a maior empresa do mundo no mercado dela de fabricação de blocos para grandes motores. E acabou de estar no CAD agora a aprovação da compra da MWM, que também está nesse mercado de motores aqui no Brasil. Então, ela formou um complexo onde ela domina toda a tecnologia do motor. E daqui a pouco ela vai ser fornecedora de motores completos para as montadoras. Existe um processo de terceirização por parte das montadoras de entregar, né, baseado num processo de entendimento parecido da Apple com a Foxconn. Né? A Apple tem o design, né, e entrega para uma manufatura altamente especializada e diretamente ligada. Então, principalmente os motores, vamos dizer assim, da categoria Euro 3, 4, vão ser praticamente descontinuados das principais montadoras e entregues para a Tupi, né, que ela vai deixar única e exclusivamente de fazer fundição e usinagem, vai passar, vamos dizer assim, a agregar valor e entregar um motor completo. Só para você ter uma ideia, né, isso até o próprio o RI da Tupi, né, que dizendo o seguinte, né, o bloco, né, de cabeçote de motor a diesel custa em torno, né, de R$3 mil, né? E quando você chegar ao motor completo, chegaria na casa dos 30 mil. Então, esse seria o caminho que a Tupi está evoluindo, né, ao agregar, né, mais elementos, né, dentro da construção dos motores, né, entendendo que as montadoras, né, nesse processo de terceirização, vão entregar isso para hoje a maior empresa. Maior empresa com uma qualidade interessante, porque na realidade ela é única. Porque com a aquisição da MWM, ela entra também na parte de conversão de motores. Né? Ela entra na parte de assessoria, vamos dizer assim, assistência técnica, né? De peças de reposição.
Então, e outras aquisições não estão descartadas. E ela tem um centro de tecnologia que está pensando em como o diesel vai ser substituído por quais combustíveis. Está preparando motores para isso. Quer dizer, ela tá dentro da transição energética para isso. Sem contar que ela é a segunda recicladora de metal do país. Todo ferro, grande parte do bloco dela é ferro, sucata. Né? Só a Gerdau é mais forte do que ela. Compra mais sucata do que ela. Então, e sem contar que também está indo para mercado de gás natural, né? Biometano. Ela vai fornecer equipamentos para para as fazendas produzirem biometano. Através dos geradores elétricos. Então na última AgriShow, né, que teve ali foi um sucesso tremendo, a MWM teve ali pedidos, uma carteira de pedidos enorme por conta de geradores elétricos voltados para o metano e nas fazendas. Né? Então, você tem todo ali um biodigestor, né, para a produção do gás, para a produção da energia em loco. Então, a visão errada que se tem dos analistas, alguns até de grandes bancos, é que a eletrificação dos motores vai acabar com esse negócio. Não, eles não estão entendendo que a eletrificação vai acontecer em motores menores. Você não consegue eletrificar um motor de um caminhão que vai daqui até Recife. 1.000 quilômetros de autonomia, é difícil. Você consegue 1.000 quilômetros de bateria 1.000 quilômetros de bateria de autonomia é peso pra cacete. Peso em bateria é menos carga transportada. Não, é inviabilidade econômica. Aí você eletrifica o caminhão da Ambev que vai entregar a cerveja no que vai rodar 200 km. Vai entregar a cerveja para você. Vai rodar dentro da cidade, né? E no final do dia ele vai lá para o estacionamento dele, liga na tomada, no dia seguinte está pronto para rodar. Você não vai pedir para um cara que vai levar a carga para Recife fazer isso. É mais um spot de marketing, né? Este veículo é movido a gás natural, este veículo é 100% elétrico, nós estamos tendo impacto. Entendeu? Então, na realidade, tem mais um efeito mais marqueteiro do que qualquer outra coisa, do que prático. A visão é tão focada no aspecto que não é o negócio dela, está fazendo alguns analistas não entenderem o que é a Tupi. Né? Pena que a gente estava sem caixa para comprar mais. Quando saiu o relatório. Pena que a gente estava sem caixa para comprar mais. A gente vê aqui Tupi, Home e Gerdau com 40% da carteira de vocês, né? Sim, a gente quiser falar um pouco. Tupi, Home dá 30%. Né? Essa visão positiva da Tupi segue mesmo depois dessa alta que ela saiu de 16 e chegou aí lá para 27. Ela está nos mesmos preços de 3 anos atrás. E aí, Daniel, a gente pede em função exatamente da publicação desse relatório. Então, vamos dizer assim, sem lé com cré, né? Que você vê no corpo do relatório, né, que você vai lendo o relatório, né, você fala, eu vou comprar essa empresa, chega na conclusão, venda. Cara, o que está acontecendo? Deixa eu ler de novo. Você lê de novo, né? Venda. Né, não sei se até se vale a pena contar uma piadinha, contar a piadinha, né, de um cientista, né, que em determinado momento chegou e pegou uma aranha, né, e começou lá, a aranha estava ali na área de pesquisa, e arrancou uma perna. Aí, anda aranha. A aranha andou, né? Com as patinhas. Arrancou mais uma pata. Anda, aranha. A aranha andou. Né? Arrancou mais uma pata. Anda, aranha. Até que chegou e arrancou a última pata. Né? E a aranha, obviamente, quando ele falou anda, aranha, ela não andou. E a conclusão dele é que depois que você arrancava 5 patas da aranha, ou 6, sei lá, ela ficava surda. Então, na realidade, né, o fato de você ter ali no corpo uma coisa, né, e na conclusão outra, você fala assim, cara, não estou entendendo, né? Qual a conclusão ali, né? Então, é realmente espetacular, né? Então, parece assim uma coisa assim dissociada da realidade, né? Então, a gente queria ter aproveitado a compra, só não deu. Aí, então, aproveitar aqui e fazer um chamamento para você fazer análise de Tupi, né? Tá bom, eu já conversei com ele. Na questão quando ela comprou a Texid, eles falaram, a margem vai cair, porque a margem consolidada vai cair, porque a Texid tinha margem menor. A gente vê para o outro lado. Olha quanto eles têm para ganhar com o aumento de margem da Texid. Sim. Esse é a nossa E acabou nem caindo tanto, porque acabou que a compra não foi completa, né, da Texid. Exatamente. Não veio uma parte que não era tão significativa e veio o que eles realmente queriam. Mas o que a gente vê pela análise e pela vamos dizer assim, da absorção das sinergias, que o processo está andando mais rápido do que estava sendo imaginado. Então, é um dos motivos da alta que o papel teve recentemente. E aí eu falei no começo da participação de Previ e BNDES, porque durante muito tempo isso foi um peso sobre o papel. O dia em que essas duas empresas, esses dois fundos venderem, o papel vai desabar.
A gente torce para que eles vendam. Por quê? Porque vai aumentar a liquidez do papel e fundos que hoje em dia querem comprar o papel não podem comprar porque tem por questões de risco de liquidez. Né? Eles têm que comprar a posição em até um mês usando no máximo 30% do volume do papel no dia. Né? E tem gente que não consegue fazer isso. Né? Ele vai botar 0,5% do fundo nele nisso. Então, não quer. Ele quer ter 1, 2, 3, 5%. Quanto mais liquidez para o papel, melhor. Então, estou torcendo para o dia que esses dois vendam, façam block trade de parte, pelo menos, do papel. Mas não vão fazer com toda a perspectiva do papel. Não tem por que fazer block trade. E a Tupi, né, só para fechar aqui, depois para a gente entrar em home, né, ali a gente tem ali um discurso estratégico que está muito antenado com essa questão da transição energética. Você quer entender transição energética? Assista vídeos da Tupi, as apresentações, porque eles ali que tem todo o panorama, eles estão na esquina da game, a pele em jogo, né, dentro desse processo, ali você entende direitinho que, né, a transição energética vai demorar muito mais do que você imagina. Muito mais do que você imagina. Passa por caminhos que não estão imaginados. E o grande vencedor dessa briga toda é o seguinte, né, queda do consumo de carvão, né, e em substituição por petróleo e gás natural. E só com isso você já tem uma redução de carbono brutal. Né, diga os Estados Unidos com o shale gas. A gente fala em net zero, quer dizer, você vai zerar a emissão. Você está conseguindo, ainda está emitindo, mas está conseguindo captar essas emissões de outra forma. Né? Zero emissão é outra coisa. Né? Então, net zero é uma coisa, zero emissão é outra coisa. Né? Boa, vamos para home, uma síntese. Vamos falar de home Gerdau aqui. Segunda e terceira posição. Um dos maiores especialistas em home está aqui do meu lado. Mas é aquela síntese bacana para a gente. Não, na realidade, a home, ela está vamos dizer assim, está na base da indústria. Então, quando você vai passar aqui, qual produto que a home vende? Na realidade, são máquinas operatrizes, né? Que são as máquinas que fazem as peças, né, estão na base da indústria. E é uma indústria super pulverizada. Então, a partir dali, você consegue ter um mapa de como está a indústria, o PIB da indústria como um todo. Então, para quem gosta de macroeconomia, né, você liga para a home e você já pergunta ali quais são os setores, os subsetores industriais que estão ali em evidência. E aí você já, de cara, você já vai saber, não, tá, implementos rodoviários, né, o agrícola, né, você tem ali a área de óleo e gás retomando, né, você tem a área de saneamento começando a funcionar em função das funções das bombas, né, você tem o eólico bombando. Né, então, a partir dali, você já tem ali um dos segredos. A gente entregou um dos grandes segredos aqui da nossa análise. Você procura ali empresas que têm informação relevante, né, informações de indicadores antecedentes, né, e a partir dali você começa a traçar um plano de estratégico. A Klabin é uma outra empresa nesse sentido. As empresas de energia elétrica, de alguma forma, né, a energia elétrica mostra, né, vamos dizer assim, onde as empresas que estão consumindo mais, né, as indústrias que estão consumindo mais, é dando um indicador, né, do que realmente está bombando. Eu sempre lembro da historinha também do chinês, né, que dentro da dificuldade de você saber como é que você calcula o PIB chinês... Não arrancar as patas, não. Ainda não. Esse não é... Esse vai ser corte. Não. Com certeza. Arrancar as pernas, não. Aí você sabe que a discussão era só eu cantar a nossa piada aqui. Né? Ele falou, não conta, não. Mas aí acontece, de alguma forma, um chinês, né, que precisa ter, de alguma forma, um termômetro da economia chinesa, ele olha alguns indicadores antecedentes, como o consumo de energia, né, porque na hora que você liga a máquina, o consumo de energia sobe, você precisa da embalagem, exatamente para embalar o produto, né, o trânsito de veículos nas estradas, né, que exatamente também mostra como é que está, vamos dizer assim, a atividade econômica, e por último que eu aprendi é a quantidade de lixo produzido, porque a quantidade de lixo produzido vai indicar também, né, o que está sendo consumido. Então, ali são indicadores, né, que você tem ali a real sensação e a temperatura de uma economia. Né? Então, e a home tem exatamente isso. Ali é uma fonte de dados, é uma empresa estratégica para qualquer país. Tanto que vocês terem uma ideia, para você vender, para você exportar uma máquina da home, que é capaz de fazer, inclusive, peças para a indústria armamentista, você precisa de uma autorização do Ministério da Justiça. Então, um país ter uma indústria como a home, né, que é de fabricação de máquinas, é estratégico. Né, e ela está espraiada em todos esses subsetores. Então, a partir dali, você tem ideia. E aí, em cima, né, dessa premissa, né, de que ela está espraiada e ela está, vamos dizer assim, inserida dentro do contexto da indústria, né, a partir do momento que você tem aí mudanças geopolíticas sérias, né, isso, palavras utilizadas por ele, que você está tendo um realinhamento mundial, né, de onde que serão feitas, né, os principais produtos no mundo, né, de alguma forma o Ocidente percebendo, né, que a China, tanto a China, a Rússia, aquela região ali está ficando mais hostil, né, existe possibilidade da venda, isso já está acontecendo, de trazer essa manufatura toda para países como México e Brasil.
né? Exatamente pelo nosso custo de produção. E aí, tanto o investimento, a necessidade de nós entrarmos aí no grupo dos países mais avançados, que é o OCDE, exatamente para alinharmos todo o nosso arcabouço jurídico e financeiro para que o Brasil se torne realmente um candidato efetivo, né? E a gente entende, né, acreditando exatamente, né, no que o nosso ministro da Economia tem falado, que o Brasil é parte fundamental hoje no mundo na questão de segurança energética e alimentar, dentro de uma produção de nível sustentável, né? Nós temos aqui a matriz energética das mais limpas do mundo, né, e uma oportunidade de, como o Marcos falou, na hora que for vender um produto, nosso produto provavelmente terá menos carbono, nosso aço terá menos carbono, né? Você está vendo na Europa se inviabilizando em termos de indústrias eletrointensivas. Você acha que vão vir para onde? Está produzindo na China ou na Rússia? Né? Lembra do conceito do near e do friendly shoring, né? Que é um conceito que está sendo colocado. O Brasil, que a gente fala, é o cara que dança com todo mundo. Né? Ele tanto está dançando com a China, com a Índia, e está dançando com o Ocidente, com a Europa, com os Estados Unidos. Então, o Brasil, né, se realmente tiver, né, e fizer o seu dever de casa, se torna uma das grandes oportunidades de investimento do mundo. Não é à toa, né, que a gente está vendo aí, né, os investimentos, tanto isso que está começando, tá? Isso está engatinhando. Tá? Na medida que fica evidente, né, nós já temos hoje endereçados para os próximos anos de 70 a 90 bilhões de reais em termos de investimento em infraestrutura. Não à toa ontem, ou anteontem, já que a gente está gravando um dia antes de quando vai sair, saiu o índice de confiança do empresário do setor industrial, um dos maiores dos últimos 10, 12 anos, batendo ali próximo de 2019, bateu 62,1. É uma empresa que investe sempre em tecnologia, então mesmo no período de recessão lá, 14, 15, ela estava investindo em pesquisa e está vendendo hoje as máquinas que ela desenvolveu lá atrás. Né? E ela se reorganizou completamente em termos de pessoas. Então, ela tem, se tiver algum problema, ela consegue se ajustar sem grandes traumas trabalhistas e inova também em como ela negocia as máquinas. Ela começou a fazer há pouco tempo atrás, coisa de 2 anos, mais ou menos, aluguel de máquinas. Né? Então, é o primeiro contato. Você quer investir, mas está com receio, não sei se vai dar certo, você não precisa comprar a máquina, eu te alugo a máquina. Aí, um prazo máximo de 12 a 24 meses. Depois você não pode renovar, ou você realuga ou compra a máquina. Né? E com isso, ele está criando, as primeiras máquinas estão voltando do aluguel, ele está criando um mercado de seminovos. Então, então ele tem a máquina de entrada, tem o aluguel e tem o seminovo para quem quer renovar seu parque, mas ela está recalchutada, está com uma tecnologia mais avançada do que ele tinha, seja lá como for, e tem uma fintech por trás para financiar tudo isso. Exatamente. Né? Então, é um negócio que a princípio seria só fabricar máquina para vender coisa e tal, ele está criando um campo de soluções. Um campo de soluções tecnológicas e financeiras. E considerando o compromisso seguinte, nosso parque é na ordem de 500 mil máquinas com uma idade média de 15 anos. Ou seja, ele está 2 gerações atrasado, que é uma geração a cada 7 anos. Então, na medida que você passe a trocar as suas máquinas com 15 anos, eu faço um paralelo com a máquina de lavar roupa. Né? Aquela máquina já está consumindo muita energia e tudo mais, aquilo ali já está desgastado, já está ineficiente, e você passa a trocar para uma máquina nova, alugada, né, produzindo com 20% a 30% de economia de energia, e só com essa economia de energia você paga a prestação. Excelente. Faz sentido. E melhorando a produtividade. Faz sentido. Né? Então, e aí, na medida que ele vai ganhando confiança e vai vendo que ele tá competitivo, né, ele pega uma segunda máquina, e aí nisso ele vai trabalhando e a Home dá a solução, porque tem assistência técnica. Hoje em dia uma máquina da Home, por conta dessa questão de dados, né, ela é monitorada de forma remota, né, então ele sabe, a Home do central dela sabe quando está sendo utilizado ou não, se está ultrapassando ou não, né, as horas contratadas, se está necessitando ou não de manutenção, de manutenção preventiva, se o cara está usando dentro do painel do escopo lá da máquina alguma funcionalidade que provavelmente aumentaria a produtividade. Então a Home se torna parceira. Ela olha para o cliente e fala assim, como é que eu posso fazer que esse cliente ganhe mais dinheiro, né, com o meu produto e com as minhas soluções? Então, eu acho que isso é muito interessante. Esse é o grande valor que ainda não está computado. Agora, onde ela apanha? Pedidos não para de crescer. Exatamente. E aonde ela apanha? Quando você olha o PIB industrial, você vê um PIBinho lá, pequenininho ainda, coisa e tal, então fala, a indústria está uma merda, está ruim. Aí você vende home. Né? Mas se você abrir o PIB industrial, quem está crescendo? Formação bruta de capital fixo. Esse é o... Quem está crescendo? Eles.
Quer dizer, então, a miopia, às vezes, atrapalha o desempenho de papéis que não são tão badalados, tão conhecidos no mercado. Vamos para Gerdau? Vamos. E aproveita e responde também por que ter Gerdau e Vale na mesma carteira, quando vocês estiverem falando sobre isso. A gente gosta da tal da cadeia de valor, né? Então, quando a gente olha uma carteira, a gente também olha, lembrando sempre dos biguazinhos voando em harmonia, né? E eu também como uma orquestra. A gente entende que dentro de uma cadeia de valor, né, se você fala assim, pô, uma máquina da Home, o que vem? Né? Tem muito valor ali embarcado. Né? Para você ter uma ideia, uma máquina da Home custa em torno de $100 mil. Então, e aí você vai voltando, vamos fazer uma regressão em termos de valor. Né? Ali tem a máquina pronta, né? Ali tem o aço, né? Tem os equipamentos, até chegar no minério de ferro. Então, a gente, de alguma forma, tenta procurar o ganho em toda a cadeia. Né? E a gente entende que na cadeia de minério de ferro tem muito valor ali para ser... colocar a tupi aí no meio. Exatamente. Então, tá tudo ali. Se você for olhar metal leve, né? Olhar a própria tupi, a própria Randon. Como é que a gente descobriu a Randon? Numa conversa com a Randon. Quais são os setores que estão bombando? Estava lá implementos rodoviários, para bom entendedor, minha palavra basta. Né? Então, e a gente foi lá, correndo até a Randon. Exatamente. E aí, quando a gente foi conversar com a Randon, bateu. E aí, exatamente, qual era o setor? E aí bateu a questão além dessa questão de ser o setor que está crescendo muito, entrou essa questão de governança. Eles estarem estudando a participação em Viratude ON. Né? Então, e quando você olha as políticas da empresa, a gente é chato nesse ponto. A gente começa pelo estatuto, forma de governança. Vai ganhar um bônus da Randon. A gente falou com ele ontem. E eles estão com esse mesmo processo que a Home. Eles também estão começando a fazer aluguel de máquinas, fizeram essa parceria com a Gerdau. Essa parceria foi espetacular. Não sei se vocês entenderam o reason why disso aí. Né? É fantástico. É negócio para tudo quanto é lado. Você sabe que eles estão querendo ser a maior do mundo, ser maior, a minha megalomania aqui, a maior do Brasil no aluguel de caminhões, competindo com a Vamos. O modelo então, de só isso que eles querem. Então, na realidade, é o seguinte, aproveitando, né, a distribuição da Randon, que pela informação que a gente tem é o dobro da Vamos, a rede de distribuição da Randon, né, a primeira cliente seria a G2L, que é uma das empresas da Gerdau Next de logística, seria a primeira grande cliente dessa nova Newco, que seria essa joint venture entre a Gerdau, né, e a Randon, aproveitando, inclusive, né, dessa rede de distribuição, né, e a preferência na venda de implementos, né, da Randon. Preferência, não exclusividade. Referência. E na medida em que, né, a gente sabe que essas empresas de locação, né, principalmente de caminhões, e também irá para máquinas em outra esfera, né, essa troca, né, dessa frota é de 5 em 5 anos. Então, nós provavelmente teremos uma renovação de frota nos próximos 10 a 15 anos, em função só dessas empresas assumirem esse negócio de locação, que hoje representa apenas 1% do mercado, sendo que 20% nos Estados Unidos é 20%. Então, tem mercado para dar com pau aí. Boa. E aí você vê empresas como tanto Randon quanto Gerdau, né, focadas e com a sua inteligência, mesma inteligência que a gente vê no Itaú, né, em buscar novos negócios, em buscar novas rentabilidades. E você sabe que a Randon conta... E a empresa que vai fornecer a carroceria... Mas é mercado. Ela tem uma preferência pela Randon. Então, você tem outro Facchini, por exemplo, uma referência. Então, ela pode comprar da Facchini. O implemento, roda, estou falando do caminhão. O caminhão é liberado. O caminhão acontece o seguinte, né? Porque existe ali uma preferência, né? Dependendo do truck ali para o trabalho que vai ser feito, né? Utilizar caminhões pesados, aí nós estamos falando de Scania e Volvo, né? E numa segunda linha teríamos aí MAN e Volkswagen. Né? Mas o que é importante também colocar, né, que dentro dessa inteligência, né, a Randon ali, né, tá no desenvolvimento também de tecnologia junto com a VEG, com a história da quinta roda, né, de você buscar ali mais eficiente. E na questão dos compósitos, porque você já vai falar assim, pô, você está falando de uma empresa que faz carroceria, implemento, pô, que tecnologia tem aí? Primeiro, no processo produtivo. Né? Antes você precisava de X empregados para produzir um implemento, agora você precisa da metade. E dos compósitos, que é uma das grandes desenvolvimentos de tecnologia. Você entrando com a Gerdau, que também está desenvolvendo a tecnologia do grafeno e do nióbio, você consegue reduzir o peso de um implemento em 10%. 10% a menos de peso, você consegue carregar 10% a mais de carga. Isso é coisa para caramba, né, por um transportador. Tá? E aí você consegue também no desenvolvimento de uma embalagem mais leve, mais resistente,
junto com o processo da Klabin, você tem aí um ganho de eficiência de 15% aí no barato, só utilizando implementos de última geração Então, a gente está vendo empresas tradicionais investindo pesadamente em tecnologias. Inovação. Isso é fundamental. Em 2019 eu fui na feira de caminhões, eu lembro que tinha um implemento na época da VEG que eles conseguiram baixar, eu não vou lembrar agora a quantidade de toneladas ali, mas só com retirada de parafuso. Sim. Então, olha que coisa. É impressionante. É impressionante. Eu não sei se o pessoal sabe da história da quinta roda. Né? A quinta roda no sem reboque é uma invenção deles. É o que implemento ao caminhão. E ele é elétrico. Então, quando ele está... O eixo. Enquanto ele está rodando, ele está abastecendo. Né? Ele está carregando a bateria. Quando ele começa a subir, ele começa esse eixo começa, ele tem um motor elétrico, ele começa a impulsionar o motor. Sim. Então, quando aí começa a descer, ele vai carregando, subindo, descendo. Então, em estradas sinuosas, com uma altimetria relevante, o consumo de energia chega a ser 20%. É muita economia. Muita coisa. Reduz o consumo de diesel. Então, você tem um aumento do peso, então só é válido para estradas sinuosas. Então, vamos pegar uma São Paulo-Santos lá, desce carregando, sobe com o quinto eixo o tempo inteiro ligado. Olha a economia de energia que a gente está falando, de combustível que a gente está falando, é gigantesca. Então está em fase de teste, está para ser lançado em novembro, vai ser lançado comercialmente. Fenatran, inclusive, a Randon nos convidou para participar da Fenatran, porque lá será lançado. Eu fui nessa Fenatran em 2019. Inclusive, falei. Quer dizer, inovação é fundamental para a gente. E essa questão da inovação, como o Marcos disse, é fundamental simplesmente pelo fato, né, da gente, através das equipes de tecnologia, a gente consegue identificar o que está sendo estudado hoje, que se tornará receita amanhã. Então, na medida que você consiga tem essa visão de longo prazo, sabendo, né, que o que está sendo desenvolvido hoje, né, será lançado daqui a 2, 3 anos, é que você tem que ter uma visão de longo prazo, você tem que estar na frente. Né? E disso eu me lembro de uma historinha, não sei se eu já contei para vocês, né, de uma visita na Metal Leve, que é outra empresa que tem na nossa carteira. Né? É dona de toda. Essa história da Metal Leve é muito interessante porque a gente pegou, né, eu viajei, se não me engano, foi 2016, 2017. Né, a gente viajou pegamos um avião, fomos para Campinas, né, alugamos um carro, eu e o estagiário, né, e fomos visitar o Centro Tecnológico. Não sei se você teve a oportunidade de conhecer o Centro Tecnológico da Metal Leve, que é uma coisa assim. Não. São 5 no mundo, tá, da Mali. Tá falando de uma empresa que tem como controladora uma das empresas de mais alta tecnologia do mundo. Tá? Para vocês terem uma ideia, a Mali desenvolve as peças da Ferrari na Fórmula 1. Ela é patrocinadora oficial. Então, o que há de melhor em termos de motor a combustão, a Mali está presente também nos motores elétricos. Ela também patrocina a Fórmula E. Né? Então, o que o consumidor quiser e qual for a tendência, ela tem o produto ofertado. Mas voltando ali à visita, em 2016, 2017, eu cheguei com um carro alugado ali na Guarita e me anunciei, né, que a gente tem a reunião com o diretor de RI, né, e ele falou, vocês estão sendo aguardados, siga a linha azul. Eu vendo assim, um carro amarelo, azul, vermelho. Tá bom, me senti um pouco na Disney ali, né? Mas siga a linha azul. E aí tem um platô, você tem um estacionamento e ainda tinha mais uma segunda elevação. E aí meu estagiário, muito ansioso, né, jovem, falei, João, tem uma vaga ali. Falei assim, isso aqui é uma empresa alemã. Né? Se o cara falou para você seguir a linha azul, siga a linha azul. Né? Pessoal, quando a gente chegou no final da linha azul, era uma vaga cativa, escrito Bem-vindo Venture Investimentos. Eu liguei para o meu sócio e falei, compra mais. Só por isso, só para essa preocupação da empresa, né, de receber bem, né, e de ter essa preocupação, imaginando o core. Né, e naquela época, estava lá também, bem-vindo Volkswagen, bem-vindo Peugeot, que estavam lá sendo desenvolvidos, o que hoje é uma realidade, que são os motores, né, de 3 cilindros, turboalimentados, né, com injeção direta, estavam sendo desenvolvidos naquela época. E a gente está sabendo que era um segredo na época das montadoras, que hoje se tornou uma realidade. Então, você vê que mesmo, né, com a redução de um cilindro, a empresa não perdeu a rentabilidade. Por que será? Porque tem tecnologia embarcada ali. Excelente. Vamos lá para a pergunta-chave aqui. Eita. Vamos lá. A gente estava fugindo aqui, enrolando. Está fugindo muito, mas vamos lá que está acabando aqui. Mas em caso de vitória de Lula nessas eleições, faltam poucos dias, quais os setores ou papéis que serão beneficiados, na opinião de vocês? A gente acha que um dos focos vai ser o lado da demanda. Ele vai querer estimular a demanda através de aumentos de salários. Ele falou Lula. Né? Então, o governo vai querer estimular, vai aumentar salário mínimo, vai manter bom Auxílio Família, talvez até aumentar. Então, o estímulo vai vir pelo lado da demanda.
não pelo lado da oferta necessariamente. Então, que a gente vê que é um lado mais ortodoxo. Então, a gente vê setores ligados à demanda e à infraestrutura como potenciais comércio, varejo, esse tipo de coisa, mais beneficiado por um primeiro momento pelo governo Lula. A gente viu, eu estou pegando a história, né? Vamos dizer assim, né? Os economistas heterodoxos, eles de alguma forma eles incentivam ali para dar uma resposta rápida, né? O que a gente chama hoje de populista, né? Exatamente estimulando crédito, né? A indução, né, do crédito via os bancos estatais, que de alguma forma criam ali uma espécie de um oba-oba, né? A gente sempre lembra, né, na capa da Economist, né, do Cristo levantando o voo, né? Então aquele momento ali é o momento do oba-oba, né? O Brasil melhor do mundo, né? É aquilo ali, vamos dizer assim, os economistas heterodoxos eles produzem esse movimento. Mas o que acontece? A gente percebe que tem fôlego curto. Provavelmente até a próxima eleição, para eles conseguirem, né, a reeleição, aí acontece aquela grande crise, como já aconteceu, e aí tem que vir os ortodoxos para limpar, né, a festa, para deixar a casa arrumada novamente, para depois começar a festa novamente. Então, essa questão dos ciclos econômicos é fundamental. O problema é que tem que ser ordenado. No Brasil, como a coisa ainda está, nossa democracia é bem recente, né, e a gente vê isso muito presente na economia americana, que é mais consolidada, e dos republicanos, teoricamente, mais ortodoxos, né, e dos democratas mais heterodoxos, essa dança das cadeiras, né, efetivamente para fazer com que a economia caminhe, né, num momento mais de arrumação da casa, num momento mais de euforia, e assim a gente vai ajustando. Na nossa opinião aqui, pelo menos eu falo por mim, eu acho que ainda precisaria de um pouco mais de ortodoxia, tá? Então, exatamente para poder começar uma festa mais responsável, né, para que a gente não tenha, né, problemas como a gente aconteceram em 2014, 15, 16. Né? Então, eu acho que é saudável, né, estimular o consumo. A gente vê o caso do Chile, né, que teve uma ortodoxia aí durante muito tempo, você vê que a coisa se esgarça, chega um momento que precisa colocar ali um estímulo maior ao consumo, né, e não deixar as classes menos favorecidas para trás, né, colocar ali as questões ali básicas, né, das questões sociais, que é fundamental, que a gente sabe aqui, principalmente vivendo no Brasil, que isso é fundamental. Né? Tá? Bom, então quais são os de consumo? Seriam os setores, o quê? Consumo, né, o estatal ficaria mais de longe, né, acho que tem que olhar de longe, exatamente porque a gente comentou, né, de que provavelmente na função social será preponderante dentro da análise, né, da tocada da empresa. Né, eu acho que os setores que, de alguma forma, também foram beneficiados no passado, setor de educação, talvez setor de saúde, né, a gente vê ali crédito, né, crédito de forma geral, né, o crédito estudantil, né, varejo, talvez. Então, varejo, né, a compra né, da linha branca, né, a linha tanto discricionário como não. Exatamente. E em caso de vitória de Bolsonaro, reeleição do Bolsonaro, o que a gente enxerga, que se enxerga que podem, né, um setor ou papéis que podem andar bem? Eu acho que é exatamente nessa linha que a gente colocou, mais a parte de infraestrutura, né, de olhar mais a questão da oferta, né, porque como a gente diz, né, na economia não adianta você dividir um bolo minguado, né, você tem que criar o bolo e às vezes demorar para criar o bolo, que é a riqueza, demora. E esse é o grande problema dos economistas ortodoxos, porque demora para entregar o resultado, você demora para ver. Né? E num país com tantas demandas como o nosso, com tantas mazelas, meu amigo, o cara está passando fome agora, não adianta você montar um plano, né, para colher resultado daqui a 3, 4, 5 anos. Então, eu acho que o grande segredo é você fazer uma mescla, pegar o que tem de melhor de cada vamos dizer assim, escola, né, e aplicar. Eu acho que, né, é importante você ter um programa de renda mínima. Né? Nós, como sociedade, não podemos aceitar que pessoas vivam abaixo da linha da pobreza. Nós, como sociedade, como contrato social, não podemos aceitar isso. Então, eu acho que, dentro dessa ortodoxia, temos que colocar alguns elementos básicos, né, mas, de alguma forma, dando a responsabilidade para cada pessoa, do que esperando uma responsabilidade vinda de um Estado que a gente sabe que ali sempre está gerada uma série de ineficiências. Então, às vezes, é melhor, como se diz, né, entregar o dinheiro na mão da pessoa para que ela decida para onde, né, ela vai comprar, com que ela vai comprar, do que um crédito para comprar um computador, um crédito para comprar a geladeira, um crédito para comprar o carro. Ou seja, aquelas coisas específicas que acabam, de alguma forma, criando uma promiscuidade para cada setor e gerando aquela especificidade de chegar lá em Brasília, cada um com seu pedido, né? Então, eu acho que tem que ser espraiado, cara. E nessa visão de oferta, de estímulo à oferta, a gente vê o setor industrial como um dos maiores beneficiados.
Por isso as nossas posições em home, em Tupi. É onde se cria valor de verdade. Vale, Gerdau, onde está sendo criado a gente a tem base visão do crescimento industrial. Uma visão um pouco mais antiga. A gente acredita que as grandes riquezas são criadas exatamente nos setores primário e secundário. Né? Claro que existe a inteligência, tem toda aquela questão do intangível, da inteligência, mas a gente sabe que a pandemia mostrou isso, né? Que como a gente estava falando, né, o hardware ali se mostrou muito, muito importante em detrimento do software. Seria errado, então, falar que a carteira de vocês está mais montada para uma vitória Bolsonaro ou não? Você sabe que a gente fez esse trabalho, a gente tem uma reunião diária às 10 horas, né, exatamente onde todos estão presentes, a gente traz todos os elementos, e a gente fez exatamente um test stress em relação a uma vitória do Lula. O que a gente vê é o seguinte, no primeiro estresse que acontece é no câmbio. Então, a importância de ter uma carteira com receitas em dólares. Por aí tudo é dolarizado. Então, a gente tem que ter ali vamos dizer assim, uma via escapatória. Acaba o equilíbrio, acaba tendo um equilíbrio. Exatamente. Vamos imaginar que o Brasil vá para o saco, ele tem que ter uma empresa que tem que sobreviver com vamos dizer assim, né, um mercado externo. Né? Outra é a longevidade, as empresas que tenham ali mais de 20, 30 anos. Né? Inclusive, a gente fez um post exatamente nisso na Biguá, mostrando a importância. Nós queremos empresas que tenham passado por grandes crises. Né? Tem empresas na nossa carteira, como a Tupi, 70 anos, a Home com 90, já passaram por crises, inclusive de Getúlio Vargas, e sobreviveram. Então, isso tem um DNA da resiliência e da adaptabilidade muito forte. Né? Isso está na cultura da empresa. Então, e aí uma das nossas restrições em relação aos IPOs, né? Porque de alguma forma a gente não tem o histórico necessário para poder analisar, não tem a capacidade, né, para ver como é que a empresa se comporta dentro de cenários, né, de estresse. Né? O 2020 foi maravilhoso exatamente para isso. Ali você já viu que separou o joio do trigo, né? Então, é importante isso. Então, mas existe IPO de empresa que já claro. O que eu digo é o seguinte, considerando essas empresas, né, essa janela que a gente teve recentemente, né, excelente, quase 2 horas de bate-papo aqui no nosso Zcast, coisa pra caramba, pareceu 20 minutos, 30 minutos. E o que vocês gostariam de ver aqui no Zcast, aqui de gestor ou alguma personalidade? Tem alguém que vocês gostam assim e que indicariam? Eu te falei no início, né, que a Elo Cruz te mandou um beijo aqui, é muito querida ela, né? Então ela seria a primeira da lista, até para fazer esse contraponto, né, mais feminino, né? Eu acho que ela tem exatamente esse papel de trazer, né, o olhar feminino, né, sobre a análise, que eu acho que é fundamental. A gente pouco falou da questão do S, né, da análise do ESG, mas a gente entende, o Marcos nos ensinou isso, que é mais do que efetivamente você olhar tipos de pessoas, é a diversidade de olhares, né, em relação a visões de mundo. Né? Se você conseguir trazer isso para dentro da tua empresa, a visão do mundo, né, diferenciada, cada um com suas experiências, isso pode gerar muito valor. Tá? Independente de quem seja. Tá? Pode ser só mulher, pode ser só homem, pode ser misturado, pode ser não, mas isso pode trazer, de alguma forma, uma visão diversificada do mundo, e isso para a gente nos interessa. Isso para a gente a diversidade é fundamental. Diversidade de visões de mundo. Né? Acho que isso é muito importante. Show de bola. Eu colocaria a Elo aí como a candidata. Show de bola. Quero agradecer a todo mundo que participou, que ouviu aqui nas plataformas de áudio, no YouTube, pedir mais uma vez para vocês compartilharem, ajudarem a gente no nosso Zcast aí, que está sendo bastante especial, um projeto bem legal. Terceiro episódio com Biguá Capital, Marcos Pavarini. João, queria agradecer mais uma vez. Deixa as palavras finais aí para a gente, por favor. Agradecer exatamente esse palco, e nós temos certeza que será um sucesso absoluto, né? E a gente vai ter grandes alegrias, acredito que nós teremos grandes alegrias aqui em função desse trabalho que foi feito e dessa live espetacular aqui. É uma conversa, né? É um bate-papo, uma troca de ideias que é muito enriquecedor. Bate-papo como se fosse na Orla Carioca aqui, como se estivesse no arpoador ali. Só faltou o Biguá. O vocalista do Coldplay estava no arpoador ontem ali, no sambinha ali, só faltou a gente estar fazendo esse bate-papo lá, né? Daniel, obrigado também, cara. Valeu, tamo obrigado. Junto. Eu que agradeço. A live foi muito boa, muito legal e vamos lá. Valeu, galera. Até a próxima. Daqui a pouco tem o 4. Um abraço. Valeu. Foi. Show de bola, galera. Pô, muito bom. Valeu. 2 horas. Muito bom.